Eu até brinco o seguinte, quando você perde na competição, você tem duas alternativas, dois caminhos, né? O primeiro é aceitar que você é frouxo e não voltar mais. O segundo é corrigir o problema e voltar mais forte. É isso aí. Só tem essas duas opções. É isso aí. E aí isso define a pessoa que você é, entendeu? E aí, você vai brigar pra corrigir ou você vai aceitar? Ou seja, a modernidade está acabando com a geração futura. Assim, a função nossa, através do jiu-jitsu, do esporte, né, como é criar uma mentalidade diferente desses jovens. Estão ficando cada vez pior. Então, o mundo moderno está tendo estudos mostrando que os jovens de 18, 19 anos com testosterona de 500, de 450. Porque é mais antigo, o ADCC acho que foi o evento que motivou a gente, né? O evento que a gente mais gosta de lutar, é o estilo de vida, Ricardo Arona, né? Eu sou fã do Ricardo Arona, pô, não é um cara que eu vi lutar, eu lembro quando eu era criancinha, eu queria lutar igual a ele, eu quero lutar igual esse cara, parece que tá lutando de férias, é bom pra caramba, andando pra frente, aquela regra do ADCC que não para em lugar nenhum, entendeu? Que é mais ou menos o que a gente treinava antigamente, nunca parou num treino mesmo, era desse jeito. E o jiu-jitsu é a minha forma de me testar e me manter bem, me sentir vivo, me sentir jovem. Vamos começar. Senão, porra, daqui a pouco você vai contar a história toda aqui e a gente não tá gravando, meu irmão. Porra, e assim, essa curiosidade que eu tenho sempre quando eu chamo alguém aí, né, cara? Independente se eu conheço muito ou pouco, eu sou muito curioso, né, em vários assuntos, né, cara? Eu acho que, porra, você tem essa coisa de você ser médico já me traz, assim, né, uma curiosidade de muita coisa, até porque você tá na linha de frente também, né? Então você é o seu próprio laboratório, né, cara? Você se testa também. Até comecei por causa disso, né? O primeiro teste fui eu mesmo. Quando eu cheguei a 180 quilos, né, cara? Assim, formei ele 24 anos, começo a trabalhar. Aquela falsa história que a gente escuta quando a gente é novinho, que você vai crescer, né? Estudar, trabalhar, casar, conhecer alguém e ser feliz, né? Mentira, né? Quem falou isso pra gente enganou a geração. Pô, se ficar preso nesse sonho, meu irmão... É mentira. Pois é. Porque quando você tira o que te faz feliz, acabou sua felicidade. Exatamente. E o jiu-jitsu é o que me faz feliz, né? E quando eu formei, eu com essa falsa sensação que eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, essas coisas tudo, tirei o jiu-jitsu, né? Que agora não dá mais pra mim. Tem que trabalhar, e aí de 120 saí para 180 quilos, engordei pra caramba, de 24 para 25, até 28 anos, 29 já deu esse BO todo. Então assim, 4 anos de formado, abandonei o jiu-jitsu nesses 4 anos ali iniciais de formado, uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Mas quando eu voltei a competir, já tinha engordado bastante, já tinha voltado pro jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu segurou de eu não engordar mais. E mesmo assim fazia performance, né? Competia e comecei a ganhar campeonato, comecei a ganhar peguei a faixa preta também com 24 anos, então eu comecei tudo que eu lutei na liga profissional de CBJJ, aquelas coisas tudo, foi tudo já médico, né? Então trabalhava pra caramba, saía do exército, saía aquela rotina de médico, né? O plantão, comia lanche pra caramba, fast food, almoçava qualquer coisa, era média brigada paraquedista e saía, vivia, mano, entendeu? Porra, cara, mas isso aí, essa história da disciplina que você tem que ter, né, cara? Sim, e às vezes... Porra, muito, né? Acho que o jiu-jitsu entra muito e essa mentalidade também de você falar que, porra, meu irmão, eu vou aturar, eu vou além porque eu quero muito isso aqui pra mim, eu sei onde eu quero chegar. Então, né? foi a primeira coisa que o jiu-jitsu me ensinou. O jiu-jitsu, assim, eu confesso que eu tinha preconceito, não sabia nem que era o jiu-jitsu. Quando eu fui ver o que era jiu-jitsu, eu falei, não vou treinar essa porra, não. Mas como é que foi esse primeiro contato com o jiu-jitsu? Então, 13 anos, assim, meu pai morreu novinho, eu tinha 9 anos. Foi onde eu comecei a perceber que eu tinha que ser o homem da casa. Tipo assim, eu vou ter que começar a malhar, ganhar uma carcaça, ficar bom de luta, né? Aprender a lutar. Só que eu nem imaginava que tinha jiu-jitsu. Em 2001, né? Sou disso aí. Sou de 89. Era karatê, né? Van Damme, aquelas coisas tudo. Tinha muita escolinha de karatê, taekwondo, mas não tinha muito mais no interior de Minas, jiu-jitsu. E aí tava malhando, entrei na academia, fui malhar e tal. E aí o meu primeiro professor de jiu-jitsu, ele trabalhava nessa academia. Ele chegou lá com a mão enfaixada. Aí eu falei, mano, troca porrada. Se ele troca porrada, é isso que eu quero fazer, entendeu? Aí cheguei pra ele, como é que eu faço pra treinar, pra esse luta? Você machucou a mão, tá com a mão. Então, a gente faz vale tudo. E era vale tudo estilo Arona, né? Pride, tiro de meta. Não tinha porra nenhuma. Treinou minha nessa época? Vale Treinei, tudo? porra, meu irmão. Então. Cara, eu comecei a treinar em 93, 94. Então, né, então porra, meu irmão, era muito treino assim. Eu até brinco o seguinte, já tomou tiro de meta? Não, porra, não. Isso aí não. Quem não tomou tiro de meta é outro nível. Chutão na cabeça no chão, irmão. Ninguém quer ficar no chão mais. Você levanta rápido. Exatamente. A gente treinava nessa época. Mas aí ele chegou lá E aí falou assim, beleza, vou levar na academia, você faz uma aula pra ver como é que é. Só que não tinha me falado, tinha que fazer jiu-jitsu, não.
Nem que era jiu-jitsu. Aí quando chegou lá, pra fazer vale tudo, tinha que fazer jiu-jitsu antes. Era um pré-requisito. Você não podia fazer vale tudo se não soubesse nada de chão. Injusto, né? Bom, então o chão vai acabar no chão mesmo. Exato. Então, assim, você tem que aprender a fazer jiu-jitsu. E aí eu falei, cara, não era isso que eu queria trocar porrada. Então já me deu aquela quebrada, né? Tipo assim, mano, nunca vi isso na vida, esse negócio de ficar agarrando os outros no chão, não vai virar, entendeu? Mas, assim, nunca desagradei ninguém na vida, sabe? A minha missão é sempre respeitar as pessoas, escutar as pessoas e ser grato, né? E aí, ele me buscou em casa, eu era novinho, me levou pra treinar. O que eu fiz? Vou fazer uma aula experimental, né? E aí depois eu falo que tá tarde, minha mãe tá deixando eu vir mais porque tem que atravessar a cidade, perigoso. Enfim, aí fiz uma aula experimental, nunca mais parei. A primeira coisa que o jiu-jitsu me ensinou foi isso. Eu era menor, tinha gente maior do que eu, né? Eu era 13 anos de idade, tinha adulto, tinha adolescente mais velho. E eu vi que se eu quisesse chegar, eu conseguiria. Sim. Era só eu pagar o preço. Exatamente. Então, a primeira coisa que o jiu-jitsu me ensinou foi isso. Então, aquela visão que eu não queria de ficar agarrando o homem no chão, eu falei, cara, isso aqui é o caminho, entendeu? Exatamente. Isso aqui me ensinou que eu posso fazer qualquer coisa, independente do tamanho. Ainda mais que eu vi gente menor, assim, 2 adultos treinando, um levinho ganhando grandão. Eu falei, cara, é só você usar a cabeça, usar a chave certa na hora certa que precisa. Então, o jiu-jitsu, a primeira coisa que me ensinou é isso, cara. E eu levo pra vida. É por isso chegou na academia, lá em Ubá, de ensinar isso pros outros. É onde o jiu-jitsu chegou hoje em dia, né? Não é só um esporte mais de luta, é uma filosofia de vida. Porra, ele cara, te ensina é uma filosofia a batalhar e conquistar. E quando é errado, você sabe onde corrigir, melhorar e conquistar de novo. Exato. Então, esse é o jiu-jitsu. E quando é tudo muito certo também, pô, você é o campeão, vários campeões aí renomados, os caras perdem. E quando perde, o que você faz? Aprende com o jiu-jitsu. Aprende você vai e voltar tenta de novo. Exatamente. Então o jiu-jitsu te prepara não só pra luta, como pra vida, que é uma guerra diária, né? Então, assim, você aprende a dar errado quando você tenta alguma coisa, corrigir o que é possível e melhorar, entendeu? E eu acredito muito também que é uma viagem, cara, assim, é uma jornada de autoconhecimento também, né? Sim. Você se conhece muito, porque você vai se colocar ali em muitos desafios internos, Sim. né? E que vão gerar reflexões, inclusive através do outro, né? Porque você se vê muito no outro, né? A evolução individual, né? Pô, então você vai se conhecendo, né? Você vai entendendo a lidar com a vaidade, com o ego, né? O juiz perfeito pra lidar com a vaidade, com o ego, né? Muito, meu irmão. Porque você pode estar, aquele negócio, a gente pode estar brabão, vai chegar alguém que vai te botar lá embaixo. Vai, irmão, e você vai ter que botar essa narinha da humildade, aprender e voltar. Exatamente. Tipo assim, E muitas vezes é uma pessoa que você não faz assim, cara, você olha pro cara e não dá nada, e o cara, meu irmão... por exemplo, tem gente que amigo meu de treino, que não é competidor, que eu não treino com ele na época de competição. Que vai me deixar mal de cabeça. Entendeu? O cara vai me atrasar no treino e eu vou pra competição, mano. Impossível que esse cara me ganhou no treino assim. Por não ser competidor, né? Mas o jiu-jitsu tá escondido em muita gente aí que não quer competir só, né? Que não compete. Tem muita gente boa, né? Muita gente boa. Que não compete. Porque competir não é só ter bom jiu-jitsu, né? Aí entra o que você falou, nervosismo, a mentalidade. É onde difere. Acho que são dois mundos, sabe? O jiu-jitsu, que é uma filosofia de vida, uma escola para a vida, e o jiu-jitsu competitivo. Sim. E aí sobe um nível, te doutrina ainda mais, porque foge só de você saber jiu-jitsu. Né? Tem que aprender a controlar a emoção, adrenalina, raiva, sentimento, aprender a se preparar. Aí você conhece ainda mais seu corpo. Né? Porque assim, a forma de você se preparar tem N formas, ainda mais com o jiu-jitsu. Que é assim, um esporte não é muito bem estudado, não é bem elaborado, uma planilha de treinamento, um caminho a se seguir, né? Tipo qualquer outro esporte olímpico, que já tem muito estudo sobre isso. Então o jiu-jitsu te leva, como esporte individual, a treinar demais. E às vezes treinar demais cai sua performance. Então você aprende a conhecer seu corpo, que não é só treino, é descanso, é alimentação, é cabeça, é concentração, é dia. Então a competição, acho que quebra mais barreiras ainda, entendeu? Não só a competição no jiu-jitsu, como a gente é praticante de jiu-jitsu, então é uma competição de jiu-jitsu, mas qualquer tipo de competição sobe o nível do que a pessoa eu entendo. faz. Eu acho que é o que você está falando, assim, a vertente esportiva desse negócio, né? E o lado esportivo, ele é muito importante também, porque ele traz muita coisa, ele traz experiências também ali, muito desafiadoras, enfim, que você tem que ter a disciplina, que você se conhece, que você vai trabalhar seus medos, né? E trabalhar o medo é o principal. Pô, você trabalha muito medo. E o que acontece é constância na nossa vida, né? Você vai ter que aprender a lidar com situação de medo, de adrenalina, de situação que tem que ter calma e pensar. Então, assim, eu até brinco assim, na academia nova, todo mundo que treinar lá vai ter que fazer uma competição no ano. Não pra ele ser um competidor de jiu-jitsu, mas pra ele ser um competidor da vida. Passar pelo aquele... Pra ele aprender que assim, ele vai lutar esse ano, vai fazer uma lutinha. E aí você perdeu, ganhou, no ano que vem a gente vai trabalhar pra ele fazer melhor do que ele foi ano passado. E como a vida entendeu? Então, aquilo que você falou do processo, né, cara? Do processo, de aprender a se conhecer. E às vezes a pessoa só não consegue executar porque ela trava. Ela fica nervosa. E é comum acontecer isso. Acontece com os campeões, não vai acontecer com quem não começou agora. Né? Porra, cara, o meu primeiro campeonato, eu lembro até hoje, assim, foi tão traumático.
Porque assim, foi na faixa branca, eu era um faixa branca bom dentro da academia já tava dando aquela dura no Jesus, né, cara? Então já tava me sentindo ali muito bem, meu irmão. E obviamente no dia do campeonato você tá mais nervoso e tal. Meu irmão, eu tomei um pau ali, o cara só não me finalizou, assim, mas, né, assim, porra, perdi feio a luta. E aquilo ali eu falei assim, caraca, meu irmão, eu achava que... Eu era o brabo? É. Então, porra, as primeiras experiências assim de campeonato foi traumática pra mim, cara. Sim. Eu acho que o que me fez realmente entender como lidar com isso foi tentar de novo. Né? Eu até brinco o seguinte, quando você perde na competição, você tem duas alternativas, dois caminhos, né? O primeiro é aceitar que você é frouxo e não voltar mais. O segundo é corrigir o problema e voltar mais forte. Isso aí. Só tem essas duas opções. Isso aí. E aí isso define a pessoa que você é, entendeu? E aí, você vai brigar pra corrigir ou você vai aceitar? Então, assim, a competição, independente do esporte que é isso que vai te nivelar. Se você aceita que você não é capaz, ou você, mano, eu sou capaz, vou ajustar o erro e vou progredir. Esse é o motivo da competição, né? Que faz melhorar. Exato. A minha preocupação um pouco, assim, eu falo isso inclusive aqui nas conversas, cara, até porque, como eu já passei algumas gerações, né, do jiu-jitsu, eu vejo essa geração mais nova muito ligado à questão esportiva, né, as competições e tudo mais, que de novo é legal, mas eu acho que a gente não pode deixar de lado o que você falou também, o lado todo filosófico do nosso negócio, né, da história desse nosso negócio, por que a gente faz o que a gente está fazendo, né? Porque, de novo, eu acho que o jiu-jitsu, cara, ele foi fundado e criado, né, pelo grande mestre Carlos e Hélio, e o Carlos era um cara muito espiritualizado, né, era um cara com uma filosofia de vida ali, cara, muito diferenciada. E eu acho que isso não pode se perder. E eu vou falar até por quê, porque eu acho que ali tem eficiência não só de luta, né, e luta quando a gente fala, quando você falou mesmo, assim, quando você foi começar na sua época, o cara falou assim, você tem que saber jiu-jitsu, porque era a arte marcial, e ainda é a arte marcial mais eficiente pra porrada, né, pro MMA. Então, porra, tem uma eficiência muito grande aí, que vai além até do esporte jiu-jitsu, né? Porra, eficiência de defesa pessoal, né? E depois com uma questão de saúde, que é a filosofia de vida em cima de, porra, existia antes a dieta Gracie, né? Que, enfim, até pode ser questionada pelos médicos de hoje ou não, mas, enfim, tinha um pensamento... Eu acho que até a dieta Gracie não é um problema. O grande problema que tá se perdendo no jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu tá perdendo essa essência de qualidade de vida. Exato. Tá virando muito jiu-jitsu comercial e pouco filosofia de jiu-jitsu. Exatamente. Mais uma coisa que eu botei na academia pensando justamente nisso. Assim, um aquecimento lá, como é que era o aquecimento quando você era faixa azul? Porra, era polichinelo... Hoje em dia não pode nem aquecer mais, mano. Entendeu? Então, assim, como é que você vai ensinar uma arte de defesa pessoal, de luta... Abdômen com bambuzada, não. De combate, que você não pode... Que você não treina o sistema cardiovascular e o sistema de músculo esquelético do praticante. Você não alonga ele, você não prepara um core, você não prepara o sistema pulmonar, o sistema cardíaco, só passa a técnica e manda treinar. Você não pode garantir que esse praticante, ele vai buscar fora ajuda de fortalecimento, de treino. Então acaba que o jiu-jitsu, até pergunto muito no jiu-jitsu da filosofia, qual que é a finalidade do jiu-jitsu? Qual que é a finalidade do jiu-jitsu? Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Pra mim, cara, na minha visão, é um desenvolvimento humano, entendeu? É uma ferramenta muito potente para evolução do ser humano, em vários aspectos, né? No aspecto físico, no aspecto emocional e no aspecto espiritual. Eu acredito assim, né? Aí você vai trabalhar essas valências todas durante essa jornada de treinamento que é infinita, meu irmão. Eu não vou... Eu vou tentar ir até o máximo que eu posso, dando aula, treinando, enfim. Então, e eu tenho certeza que eu não vou parar de aprender, né?
e adquirir conhecimento e evoluir. Então... É um xadrez em movimento com você, né? Sim. Mas o jiu-jitsu, que eu digo sobre isso, da filosofia de jiu-jitsu que você pensa, como você vê o jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu é uma coisa só, cara. A finalidade do jiu-jitsu é finalizar o oponente, quebrar osso, romper ligamento, romper músculo. Essa é a finalidade do jiu-jitsu. Como é que você não cuida do seu corpo para isso? Como você não faz um fortalecimento básico de core? Não precisa ser em academia, mas o que a gente fazia no jiu-jitsu antigamente, que era um fortalecimento. A gente treinava o core, a gente treinava quase todo o grupamento muscular com peso corporal, com peso do amigo. Era muito mais funcional, né? Treinava o sistema cardiovascular. E aí você conseguia aprender a técnica e aplicar a técnica. O que eu vejo hoje com muita dificuldade é a galera até aprende a técnica, mas não consegue aplicar a técnica. Sim. Porque não tem mobilidade, coordenação motora, força, resistência, sistema cardiovascular zoado, porque quer fazer posiçãozinha para um lado pro outro e rolar. Então isso não é um progresso de jiu-jitsu, né? Não é a filosofia da arte marcial, não é isso que a gente espera de uma pessoa que faz arte marcial. Sim. Ela tem que aprender o jiu-jitsu, lógico, mas tem que ter capacidade de aplicar o que ela sabe fazer, né? Sim. O corpo tem que estar cuidado. Mas você não acha que ao longo dessas gerações também a gente não evoluiu nessa parte, inclusive, do aprimoramento técnico, né, e físico, né, na questão de treinamento, na questão até da medicina, enfim, muita coisa veio, cara, e agregou, né, para esse estudo, né? Então você vê hoje atletas, meu irmão, assim, porra, treinando com professores de musculação, e tem a nutricionista, tem não sei o quê. Mas a gente tá falando do público, esse público é o público que gosta do jiu-jitsu competitivo. É o público que gosta de performar o jiu-jitsu. Eu digo que as academias de jiu-jitsu que não consideram nem um alongamento viável, nem um aquecimento viável, porque a galera que, eu quero uma hora de jiu-jitsu exclusivo. Sim. Esse tipo de pessoa não vai buscar fora, ele quer o jiu-jitsu comercial, é um jiu-jitsu que ele quer relaxar, integração, né? Algum motivo menos competitivo. E tá tudo certo. Só que não deixa de ser uma luta. Exato. Não deixa de ter que cuidar do seu corpo, até porque o jiu-jitsu, qual a finalidade dele? Finalização. Exatamente. Quebrar as pessoas. Como é que você defende isso? Cuidando do seu corpo. Sim. Você vai precisar do seu corpo para se defender. Exato. Então não tem como você não trabalhar a sua parte muscular para você defender uma articulação. Sim. Aí bota uma pessoa que foi sedentária 40 anos, começou a treinar jiu-jitsu, que é um esporte de finalização. E a pessoa não consegue defender o próprio corpo. Então, assim, uma hora vai machucar. Exato. E aí você perde um praticante de atividade física por conta do jiu-jitsu, por conta de uma lesão que poderia ser evitável como básico. Exato. Entendeu? Que o lutador precisa. Não é porque é jiu-jitsu comercial, é um jiu-jitsu para relaxar a cabeça, o cara é um empresário, um trabalhador que quer chegar só um vídeo de relaxar, ok, mas não deixa de ser uma luta. Sim. Tem que ter os cuidados que uma luta precisa, pô. É Sim. o básico. Então no consultório eu vejo muito isso. Quem cuida, quem busca essa ajuda é quem quer performar mesmo. Chega muita gente lá que eu tenho que ensinar que a musculação não é opcional, sabe? Eu também não é apologia à musculação não, tá? Eu odeio musculação, não é um negócio que eu gosto. Mas quando eu fui estudar medicina esportiva, foi a primeira coisa que eu vi que não poderia faltar na minha vida. Entendeu? Não é a musculação que a galera tem de que é a musculação marombeiro, né? Que é a musculação, força pra caramba, muita carga. É a musculação que previne seu corpo, previne lesão pro esporte que você faz ou não. Se você é maratonista, triatlon, lutador, você tem que malhar, pô. Sim. Não é porque você não tem que malhar só quem é halterofilista, quem tem que bodybuilder. Então, assim, a musculação tem que fazer parte principalmente dos esportes de luta. Porra, meu irmão, e tem muito estudo hoje, independente, como você falou, acho que depende de luta, o esporte de alta performance, o quanto a musculação ou treinamento muscular, de fortalecimento, de tônus muscular, é importante para a longevidade do cara, para a saúde como um todo, né? É onde vem melhorando o nosso esporte, né? Antigamente, eu queria ter passado por isso mais que eu, né? Eu tenho 36, então eu chamava os outros de mais velho. Eu tenho, mais velho, mais devagar, eu vou ter que te bater e tal. Eu já mudou, né? Agora eu sou o mais velho. Tem uma molecada chegando, falando assim, mais velho e tudo. Só que aí esqueceu que a gente é o mais velho do tempo moderno. Sim, exatamente. A gente é o mais velho, cuidado. A galera vem aprendendo isso, né? Como você falou, agora com o conhecimento e a disseminação do esporte, e quem trabalha com saúde, né, deve propagar o caminho do fortalecimento, da musculação, vem ensinando mais isso. Você tem que cuidar da saúde. Às vezes entra no jiu-jitsu como forma de iniciar uma atividade física, e quando chega no consultório, eu tento fazer ele entender que a musculação, a partir de hoje, é obrigatório. Sim. Você não tem que gostar, você não tem que encaixar na sua vida só quando você tiver tempo. A musculação, se quiser ter uma longevidade, uma qualidade de vida, sem pensar em esporte, tem que malhar. Exatamente. Você tem que fazer musculação. Hoje até brinca, se eu não tiver tempo nenhum na minha vida, por causa de algum problema, um mês eu vou ficar ruim, eu vou tirar o jiu-jitsu, não vou tirar a musculação. Coisa que jamais eu ia fazer isso antes de ter estudado. Porque eu sou apaixonado com o jiu-jitsu, é o que me faz feliz. Mas o que me mantém bem,
e apto a fazer o que eu faço bem no jiu-jitsu é musculação. Sim. Se eu deixar de cuidar disso, eu vou perder qualidade, vou perder força, mobilidade, resistência, vou lesionar mais. E aí o jiu-jitsu que eu sei não vou conseguir empregar. Cara, e esse entendimento aí, voltando pra filosofia rapidamente aqui, né, cara, eu acho que esse entendimento, você falou um pouco, até em off um pouco, essa coisa do te fazer feliz, né, e aí a gente volta à filosofia de vida, como é que a gente faz nossa vida ser feliz, né, cara? Acho que são um conjunto de coisas, disciplinas que a gente tem que colocá-las em harmonia, né, não é uma coisa só. Não é um conjunto. São conjuntos conjuntos de ações, né, e decisões que você toma no seu dia a dia, né? Sim. Porque saúde, cara, tá muito atrelado com quem você vive, o que você escuta, né? O exemplo arrasta. Né? Porra, então, assim, quando você vem de um local... E a comunidade do jiu-jitsu tem muito disso, né, cara? Querendo ou não, o jiu-jitsu é um lifestyle saudável. Sim, a galera gosta de te puxa pra isso, né? Ainda mais a geração que a gente veio lá de trás, era mais lifestyle ainda, né? A galera era mais saudável, cuidava, né? Não tinha tanto conhecimento sobre as coisas que fazia, o que usava, exatamente, né? Era um pouco aleatório, hoje já melhorou bastante. Eu fiz muita merda. Mas mesmo assim, ainda era lifestyle, eu queria melhorar. Né? Queria melhorar. Errava tentando melhorar. Exatamente. Mas comia bem, fazia atividade física, jogava os produtinhos errados, mas... Não, então, eu lembro assim muito, cara, almoço de trabalho, né? Porque o que aconteceu na minha vida, né? Eu comecei o jiu-jitsu, nunca parei, apaixonado igual você, meu irmão. Sem o jiu-jitsu não era feliz. Não adianta, você irritado. Mas eu tive também uma profissão, assim, muito intensa, né? Eu trabalhei no mundo corporativo, no mercado de moda, trabalho, inclusive, até hoje, né? Enfim. E tive essa intensidade na minha vida também muito forte. E, cara, volta e meia, né, almoçar ali com a galera do trabalho, e a galera via eu comendo, falava assim, porra, meu irmão, você come tudo diferente. Eu falava, porra, cara, se eu comer errado, eu sinto na hora. É rápido, não adianta. É aquilo que a gente falou, a gente é laboratório, cara. A gente faz, a gente vai sentir. Então, pra mim, o peso de comer uma coisa errada é muito grande, cara. Porque eu me sinto, eu vou me sentir mal no treino, vou me sentir mal como um todo. Então, assim, eu não vou fazer. Não vale a pena. É o jiu-jitsu mal da vida. Por isso que tem que estar em todo lugar. Entendeu? Exato. Que faz aquele negócio, até porque você aprende a conhecer o seu corpo, porque é seu material de trabalho, de luta, de defesa, de ataque, de superação, é onde você trabalha para melhorar. Então você vai conhecendo cada valente do seu corpo, onde faz melhorar, e entra no lifestyle do jiu-jitsu, que não tem o que falar, né? Não só não tem o que falar, demais, cara. Mas pô, você vê, Seth, como é que o que a gente tá chamando de lifestyle, que é estilo de vida ou filosofia, eu gosto mais da palavra de filosofia do que estilo, porque eu acho que traz os aspectos mais espirituais também, enfim. Mas isso que está sendo exportado para o mundo. Acho que é isso que o mundo está comprando, isso que o mundo está se apaixonando. Porque a gente está levando para o mundo, cara, uma arte, né, que, porra, quem conhece e quem se conecta fica apaixonado. E em diferentes culturas, cara. Sim. A gente está levando esse nosso aspecto cultural aqui, porque a gente está levando um pouco dessa nossa energia do nosso país, né, de tudo que a gente é. Né? Através do jiu-jitsu. Através do jiu-jitsu, cara. E isso realmente, assim, é muito impactante, né? E eu acho não, tenho certeza, né? Da ferramenta que eu falei no aspecto emocional. Eu sou prova viva aqui, eu tava falando com o Marcos aqui antes da gente começar. Cara, eu recebo muita mensagem de pessoas que escutam aqui as nossas conversas, as coisas que a gente fala e tudo mais, são impactadas, né? Eu tenho alunos aqui, cara, enfim, que foram muito impactadas, que mudaram, que a gente conseguiu de alguma forma transformar a vida para melhor, né? Sim. Enfim, então eu acho que essa é a ferramenta muito poderosa que a gente tem pro mundo, cara, pra humanidade. Eu gosto de pensar grande, assim, e foi assim que Carlos pensou. Carlinhos Gracie Jr. também, né? Quando fez tudo que ele fez, enfim, todos os Gracies, né, cara? Que enfim, nesse clã, pra criar isso tudo aí que eles confia fizeram. Na eficácia do jiu-jitsu, né? De ensinamento mesmo, né? De filosofia, de superação, de resiliência, do que a gente falou no começo. O jiu-jitsu mostra que se você quiser, você consegue. Exatamente. É só você escolher a estratégia certa, se preparar, que você vai conseguir, entendeu? Exato. Se errar no caminho, corrige o erro, mas você consegue chegar. O jiu-jitsu te mostra isso na prática, né? E é ser apaixonado pelo processo, mesmo quando ele é ruim, porque você sabe que, porra, esse ruim que tá te fazendo, o mal que tá te fazendo agora, vai te fazer melhor depois, né? Você passar por um momento ali de, enfim, de pressão, né? Ou de angústia, o que quer que seja,
você entende que isso vai passar e que você vai sair melhor desse negócio. Aprende a se conectar, cara. Um dia ruim, por exemplo, você chega em casa, um treino de noite, dia estressante, trabalho cheio de problemas, se você não concentrar, você vai sair pior de cabeça que você chegou. Alguém vai apanhar, vão te bater. Então você aprende a tirar um problema, separar os problemas, né? Você tá ali, problema externo, deixa ali, agora é hora de treinar, vamos concentrar, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Então o juiz aprende a separar as coisas, né? Não carregar emoção para tudo que lugar que você vai, não transferir essa emoção, você aprende a controlar e deixar cada coisa no seu devido lugar, entendeu? Exatamente. Bom. Agora a gente tá falando ali fora também, né, cara? Você tá falando como é que você entrou, né, na medicina, enfim. E até veio de uma cidade do interior, né, cara? Pouca informação. Sim. Entrar numa faculdade de medicina é muito difícil. Não, naquela época era mais difícil ainda. Porra. E aí volta de novo porque o tema, talvez, dessa conversa aqui, né, cara? O jiu-jitsu ensina que você vai conseguir o que você quer. Eu percebi assim, hoje a gente pensando friamente, mas como é que a gente foi estrategista desde novo? Eu fui vestibular, eu só fiz a prova onde eu queria passar. Eu podia não ter passado mas eu tinha tanta certeza que se eu estudar aqui eu consegui o que eu quiser, eu consigo, né? Estudei, fiz a prova errado onde eu não queria passar e fiz onde eu queria passar certinho, deu certo, passei. Então assim, o jiu-jitsu te dá essa capacidade de acreditar que você pode, só você preparar. Eu estudei, escolhi, fiz, deu certo. E aí vim pro jiu-jitsu. Vim pro Rio, né, através do jiu-jitsu, mas a missão era vir aqui terminar a passagem pelo Rio, faixa preta e médico. Então assim, consegui formar, final de 24 a 25 anos formei, peguei a faixa preta nesse mesmo ano. Só não consegui terminar a passagem pelo Rio. Fiquei por aqui de vez. Uma coisa apaixonado com a cidade, não tem como não gostar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que, para quem conhece o Rio de verdade, não parece o Rio de Janeiro que vê na televisão, né? É outro Rio de Janeiro. E aí o jiu-jitsu me fez ficar aqui de novo, a medicina. Juntei o prazer que eu tenho pelo jiu-jitsu com a medicina e fiz medicina esportiva, né? Formei, fiquei uns 5 anos, eu era chefe de sala vermelha, trabalhei muito em emergência no hospital, linha de frente mesmo, CTI de Covid, fui sempre meio médico operacional, fui médico da brigada paraquedista, então assim, passei por várias áreas da medicina. Eu sempre quis ser médico, não quis aprender muita medicina, sabe? Aprender todas as áreas de atuação, só não opero. Que tem que fazer uma residência mesmo, tem que estudar pra caramba a mais pra poder operar. E quando eu decidi não ser cirurgião, eu gostava muito de sala vermelha, né? Assim, eu até brinco, eu gosto de gente morrendo, eu gosto de trazer a vida de volta. Eu gostava de sala vermelha, aquele caos, gente morrendo. Gostava daquilo, né? Eu custei até me adaptar ao consultório. Assim, que às vezes no consultório eu custei entender que ali no consultório eu era médico também. Pra mim, médico era médico de emergência. Mano. Porque é outra atmosfera, né, cara? Mas é o que a gente gosta. Assim, adrenalina. Você tá lá tranquilão, do nada, tiro. Chegou baleado, chegou facado, chegou qualquer coisa. Você não sabe o que vai chegar. Pode chegar de tudo na sala vermelha, né? Então você tá ali, é isso que eu gostava na sala vermelha. Assim, você tem que pensar rápido, agir e resolver e manter o cara vivo. Manter o cara vivo pra mim era fundamental. Eu lembro quando eu formei, fiquei 2 anos sem deixar ninguém morrer, mano. Até entender que algumas pessoas tinham que morrer, entendeu? Assim, não tem muito que você faz. 100 anos, você vai deixar uma pessoa ali entre a vida e a morte pro sofrimento ali, né? Entendeu? Então, assim, não que a gente não invista nos pacientes, mas quando é muito grave, não tem expectativa de vida, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente hoje, entendeu? Mas antes, eu não podia ter 99 anos, infartou, eu vou fazer massagem até voltar, mano. Era assim, entendeu? Não tinha, às vezes, nem o paciente queria, deixa eu ir, cara, eu tô cansado, eu quero descansar. E como é que esse negócio, cara, assim, de lidar com isso tudo, né? Emocionalmente. Porque, cara, é difícil, né? Você vê pessoas que eu tô imaginando aqui, acidentes, por exemplo, você chegar criança lá, tudo, né? Desde, por exemplo, não atendia pediatria e tudo, né? Mas de chegar até caso de estupro, porque chega de tudo. Não tem coisa que você faz. Você aprendendo a ficar mais frio com as emoções, né? E valorizar outras coisas. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito com o pessoal que tá morrendo é o seguinte: tem várias formas de morrer. Então, assim, como você vai morrer pesa muito, né? Por exemplo, eu escutei de uma pessoa assim, de um paciente, que você, doutor, sei que você está tentando me salvar, me ajudar, aquelas coisas tudo, mas eu tô de boa. 88 anos, vivi pra caramba, ajudei todo mundo que eu queria ajudar, trabalhei, ajudei meus filhos, formei todo mundo, vivi pra caramba, eu quero descansar, tô bem. A mesma forma que eu vi gente de 60 anos desesperado, que tava pra morrer, infartado, doutor, me dá mais um tempo de vida, me ajuda, eu preciso fazer as coisas, entendeu? Entendi. Ali eu aprendi muita coisa sobre vida, sabe? Assim, eu quero morrer igual o do 88. Assim, tá bom, entendeu? Eu vivi, aproveitei, fiz o que tinha que ser feito, não deixei de fazer nada, né? Ajudei quem eu tive que ajudar, cumpri meus planos de vida, né? Tá bem espiritualizado, como você disse, entendeu? Então, assim, pra fazer essa passagem. Isso me ensinou muito a melhorar na vida, sabe? Escolher as coisas certas, errar menos, fazer o que me deixa feliz.
Pra não chegar lá na frente com a sensação de assim, pô, eu quero mais um tempo pra fazer o que me faz feliz. Então, não, eu já faço o que faz feliz desde hoje. Fico dentro da minha lei, né? Que é não prejudicar ninguém, não atrasar ninguém, e o resto tá tudo certo. Então me ensinou muito a controlar a emoção, a valorizar as coisas que não... Muita gente passa despercebido, né? O básico é sempre muito importante. E às vezes a gente perde isso. Família, gratidão, pessoas ao seu lado que importa de verdade, pessoas que te fazem feliz, momentos felizes, e quando você tá mal, pessoas que te ajudam. Então, assim, aprender a valorizar isso tudo, a Sala Vermelha, o CTI, me ajudou muita coisa. Porra, legal, cara. Eu falo, tem um mantra aqui que a gente fica falando de vez em quando, né, cara? Sempre quando a gente tem alguém por perto, um amigo, alguém, qualquer pessoa que trabalha com você tá reclamando de alguma coisa, você fala assim, porra, meu irmão, vai reclamar ou agradecer, né? Porque eu acho que a gente tem que olhar pra tudo que tem de bom, né? Tudo que a gente tem. E valorizar, meu irmão, porque a gente é abençoado, né? Pelas coisas, ruim, né? Cara? E minimizar o ruim. E aquilo que você falou ali fora também, eu não lembro muito que em cima da história, assim, mas você achou uma coisa boa em cima de uma desgraça, né? Assim, cara, sempre tem alguma coisa. Sempre tem uma porta aberta. Você fala assim, Deus é muito bom, é perfeito. Ele nunca vai fechar todas as portas. Se ele fechou tudo, dá uma volta, tem uma janela aberta. Entendeu? Porra, acha. Mestre Rickson falou na conversa comigo que, porra, a morte do filho, né, cara? Eu acho que é a pior coisa que alguém pode sentir, né, cara? A gente já nasce com a intenção que a gente não vai enterrar nosso filho, né? Então, pois é, quando acontece, exato, não deve então, ser assim, fácil. O cara passou por isso, né, meu irmão? E ele falar o seguinte, porra, cara, eu achei algo bom nisso, assim, eu achei, não é que foi melhor ter acontecido, mas ele conseguiu aprender alguma coisa. Porra, ele teve um aprendizado ali, né, que fala assim, porra, eu aprendi isso com essa morte, né? Então, cara, sempre tem, eu acho, alguma coisa ali pra você aprender, pra você ver que existe um lado bom mesmo na desgraça, né, cara? E ali talvez seja o ponto de foco pra você sair daquela situação, né? E pra você olhar como você tá falando, cara. Porra, olha pra tudo que você tem, olha pra família, olha pra sua saúde, olha pra muita coisa que você já tem, meu irmão. Olha pra tudo que construiu, de onde você veio, né? E para de se comparar com o próximo, né? Para de se comparar. E tá cada vez pior isso, o negócio de TikTok, Instagram tá foda. Né? Exato. Todo mundo vive a vida porque fica uma vida fantasiosa, né, cara? Nem a pessoa que tá naquela fantasia tá vivendo mesmo aquilo, né, cara? Então fica uma inspiração falsa, né, de um mundo que não existe. E as pessoas estão se cobrando cada vez mais, onde o jiu-jitsu entra e salva vidas. Porque é a hora de desconexão disso, né? E eu no meu treino aqui, eu tento fazer muito que esse momento do treino seja realmente um momento de treinamento em todos os aspectos, né? Naquilo que eu falei, né? Lado espiritual, mental e físico. Então é hora de trazer toda a conexão, toda a atenção, porque eu acho que o treinamento, inclusive de atenção, quando a gente fala no jiu-jitsu, quando a gente fala de presença, hoje é muito importante. Quando a gente fala de defesa pessoal, hoje o mais importante num sistema de defesa pessoal, meu irmão, é atenção, que vai te trazer a prevenção. Né? Desatento não tem defesa. Porra, exatamente, cara. Não tem defesa, irmão. Então, porra, e é treinável, né? Então, se você coloca isso no dia a dia, cara, e usando o jiu-jitsu como ferramenta, porra, meu irmão, é muito poderoso. Eu sou suspeito pra falar de jiu-jitsu, cara. Tudo na minha vida tem jiu-jitsu. Minha filha foi obrigada a fazer jiu-jitsu. Não gosto, vai fazer, entendeu? Isso aí. E essa parte, de novo, assim, na parte da medicina, cara, o quanto que você, com essa visão agora de médico, toda a sua experiência, você trouxe, né? E vice-versa também, acho que o que o jiu-jitsu também te trouxe, né? Somou pra isso a tua profissão, né? Então, primeiro, aí quando eu fui estudar a medicina esportiva, o primeiro cobaia fui eu, né? E aí continuo sendo até hoje quando preciso fazer os testes, fazer umas coisas, testei vários protocolos para luta. Eu não digo só de hormônio, nada disso não, porque isso é outra história, é outro assunto, né? Atleta de jiu-jitsu deveria usar pouca coisa, que muita coisa tira o gás. Então, assim, não erre em excesso. Mas assim, não adianta. Eu não sei o quanto você pode falar ou quer falar, mas eu de novo sou curioso sobre isso também, porque eu acho que existe também, cara, muita coisa, né? E muita coisa como a gente tava falando ali também, que, porra, eu acho que antigamente não tinha muito conhecimento sobre essa área, né? Tinha muito poucos médicos que realmente estudaram essa área hormonal, né? Então, não só estudar, entender de verdade. Entender de verdade. A galera estuda aí e não tá entendendo muita coisa. Exatamente, não. exatamente. Assim, uma coisa completamente diferente da outra. Para começar a associação, né? Acha que todo mundo que usa hormônio é bodybuilder, que usa 3, 4 tipos de hormônio, né? Sim. E a galera também que usa 3, 4 tipos de hormônio e fala que faz reposição hormonal. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Apesar de ser alguns hormônios no uso estético, né? É o mesmo hormônio de base da reposição hormonal, que é a testosterona. Uma coisa é usar testosterona com reposição hormonal dentro dos critérios que deve ser acompanhado e avaliar. Outra coisa é usar 5 tipos de hormônio. São coisas completamente diferentes. Um, com certeza, vai te prejudicar a longo prazo, que é fazer empilhamento de hormônio, fazer descontrolado, né? Com certeza tem efeitos colaterais gravíssimos. Diferente de uma reposição hormonal
com a pessoa que precisa. Ainda mais vamos voltar pro meio do jiu-jitsu, que é o atleta master. Sim. O atleta master, como é que você vai fazer um esporte com testosterona menos da metade que deveria estar? Sim. Um esporte de alta intensidade, como o jiu-jitsu ali, luta, né? Que depende da massa muscular, da massa óssea. E aí, fora fazer esse esporte, sua vida não parou. Você tem que trabalhar, você tem mulher, você tem filhos, tem a parte toda operacional por fora do seu treino. E aí você tem que dormir bem, acordar bem, ter libido. É difícil fazer isso com a testosterona baixa. Então, assim, se pegar... E com avançada a longevidade, não tem muito que você faça, né? O hormônio chega... Infelizmente... A gente veio de uma geração, acredito, até falo até da minha que tem 36 anos, assim, a gente cresceu com um certo preconceito com hormônio. Eu mesmo só fui usar hormônio depois que eu estudei. Não podia falar, tinha que fazer escondido, e aquilo, cara, não tinha médico, não tinha eu lembro na minha época, assim, 18 anos, cara, quando eu tava ali começando a competir jiu-jitsu, meu irmão, comecei a malhar, você não tinha muito médico especializado nesse negócio. Vai falar com quem? Sim. Entendeu? O cara vai falar, não pode tomar essa porra. Se hoje você fala, preconceito é grande, então tem médico que fala assim, não fala mais comigo, não volta no meu consultório enquanto você usar essas coisas. Aí eu mando minha mentoria, compra minha mentoria e aprende a usar hormônio, você não vai falar mais isso. Aprender que o hormônio é longevidade, é qualidade de vida para quem sabe usar no tempo certo, a indicação certa, né? Não é, por exemplo, na minha família todo mundo usa, que é importante para mim, usa. Minha mãe, minha avó, eu e minha filha. As pessoas são importantes para mim, todo mundo usa hormônio em casa, cada um dentro do que precisa, né? Minha avó e minha mãe para trabalho combater osteoporose e sarcopenia, que tem que ser visto, não tem como a gente evitar. Eu até brinco o seguinte no consultório, tem coisa que é mal necessário, é melhor entrar na menopausa e na andropausa que morrer. Né? Todo mundo que viver vai chegar nisso. Não tem o que você faça. Então, assim, é biológico. É biológico, é fisiológico. Deus fez assim. Só que antes a expectativa de vida era 65 anos, né? 62 anos, quando a gente tinha 15. Hoje em dia a expectativa de vida é 88 anos, 90 anos. Então, assim, a gente teve um aumento aí de quase 30 anos na longevidade. Só que 30 anos esse com declínio hormonal, em defasagem e envelhecimento. Então, assim, o que cai nessa média idade para a idade mais velha, o que cai? A parte hormonal. É a primeira coisa que cai. E aí, quando cai a parte hormonal, vem acontecendo o resto. Aí eu falo assim, pessoal, eu tenho 55 anos, eu nunca tive diabetes, agora eu tenho. Meu colesterol não aumentava, agora aumenta. Eu não tinha pressão alta, agora aumenta. Mas o que está acontecendo no seu corpo? A parte energética dele caiu, a parte hormonal dele está lá embaixo. Então começa a ter disfunção. Seu corpo perde mais massa muscular, seu corpo retém mais massa gorda, seu corpo está mais lentificado, e aí começa a acontecer os problemas, né? Não é comum a pessoa infartar com 20 anos, 25 anos, mas com 44, 45, já é mais comum, né? A pessoa tem muito tabu do câncer relacionado ao hormônio, né? O hormônio não vai te dar câncer, ele vai alimentar um câncer. Então tem certos tipos de hormônios que vão fazer os certos tumores crescer. Você tem que saber qual, pô. Não vai te dar, mas ele vai... tem muito tratamento oncológico hoje que usa hormônio associado. Para não perder massa muscular, para não perder massa óssea. Alguns hormônios foram inventados para isso. Por exemplo, o Hemogenin, que foi usado aí, banalizado na época, que vendia na farmácia sem receita. Todo mundo usou isso aí de qualquer maneira. E a hepatotoxicidade foi alta. Mas o negócio vendia sem receita. Tinha uma dose limite aí de 200 mg dia. A galera usava 500, 400 por mês, 2 meses, 3 meses. Aí, é um negócio completamente desconhecido, descontrolado. E aí veio esses problemas que pode acontecer com qualquer tipo de remédio, né? Usa aí 8 gramas de paracetamol um dia. É a meta que vai dar. Entendeu? Então, assim, é remédio que vende também na farmácia sem receita. Então, é só uma banalização. Hormônio, para quem sabe usar dentro da longevidade, vai te prevenir de muita doença ruim. De sarcopenia, de osteoporose, lógico, associada à atividade física, né? Não adianta a gente falar também que é só o hormônio que vai resolver o processo. Tem que ter um conjunto, né? É aquilo que a gente falou, né? É aquilo que a gente falou. Musculação, mas mesmo se você faz isso tudo, sem a parte hormonal, você vai ter déficit. Você não vai aguentar. Tu vai esticar a sua longevidade, né, referente a alguém que não fez tudo errado. Mas você vai sentir a andropausa e a menopausa, homem e mulher, do mesmo jeito. E aí o que vai salvar é a parte hormonal, entendeu? 22 years. National champion, undefeated, 2weight division, my weight, the open division for 22 years. I never lost a match. I never have my guard pass in competition, in training. I prove Hélio Gracie have the best technique in the planet. Well, nothing like 22 years undefeated in 2 weights. That's the first time I make this course online. I never been building before. Because I'm very strict in shoulders techniques. It never be again. You don't lose this opportunity. Come train with me. Você
acha que, de alguma forma, a vida moderna contribuiu? Quando eu falo a vida moderna, assim, em relação a toda a tecnologia que hoje a gente tem, né? A informação, então mentalmente a gente também está muito mais ocupado. A alimentação hoje muito mais processada. Sim. É aquele negócio, o mundo tá tendendo a criar um monte de gente retardada, cara. Essa é a verdade. Tipo assim, hoje em dia ninguém estuda mais. Pesquisa no Google e fala. Mano, isso aí não tá criando ninguém inteligente. Sim. Tá criando um monte de pessoa robotizada a partir da informação que tá ali. Ainda mais quando entra, assim, pô, coisa que é medicina, advocacia, entra vários fatores aí que não é ciência exata. O IA não vai te responder, que tem as variáveis humanas, né? Sim. Então, assim, e o pessoal tá cada vez mais embasando nisso. Então, a modernidade está atrasando as pessoas da atividade física, está atrasando as pessoas do lado intelectual, estão deixando as pessoas mais ansiosas, estão deixando as pessoas com a má expectativa de vida, achando que a vida das pessoas é melhor que a dele. Então, assim, para mim, a vida moderna só vem atrasando tudo. E quem não pegar a visão disso, vai pagar o preço, entendeu? E o preço tá sendo feito aí, ó. Criança sendo internada com 10 anos de idade, com ansiedade, depressão. E eu trato de um paciente no consultório meu, primeiro que chegou para mim, o menino... classe média boa, sabe, que não tem problema financeiro, não tem nada, uma menino boa pinta, cuidado, depressão com 16 anos. Eu fico, como assim, filho? Me fala por que você tem depressão com 16 anos, entendeu? Não faz sentido. Família boa, pai, mãe, tudo dentro de casa, mas não sai de casa, não faz uma atividade física, é tela o tempo todo. Ou seja, a modernidade está acabando com a geração futura. Então, assim, a função nossa, através do jiu-jitsu, do esporte, né, como é criar uma mentalidade diferente desses jovens, que estão ficando cada vez pior. Então, o mundo moderno está tendo estudos mostrando que os jovens de 18, 19 anos com testosterona de 500, de 450. Então, assim, como é que já se sabe que a testosterona baixa no paciente mais velho ali, né? 35, 40. Antigamente os pacientes eram mais velhos quando caía a testosterona. Hoje em dia o estilo de vida é tão ruim, sedentário, de alimentação, de estresse, né? O estresse, o cortisol alto, pego muito no consultório, paciente com cortisol alto, que é estresse. Apesar de ter uma vida saudável, o estresse mental é muito grande. Não tem nada pior para o corpo deletério que o cortisol. O cortisol faz mais mal que açúcar. Então, assim, aumenta o risco de doença cardíaca, de câncer, trombose, AVC, infarto. E o cara é estressado, come saudável, não bebe, mas o estresse é absurdo, dorme 5 horas por dia. Então, assim, a galera esquece de um conceito em que saúde não é só corpo, não é só alimentação, é espírito, é paz, espírito, é cabeça, né? Então tem que organizar isso tudo. Exato. E esse mundo moderno tá difícil. E essa parte espiritual aí, já que você falou, né, e de novo, viveu aí no front, né? Você tava falando aqui, cara, tava lembrando até da história com o Sabá, né? Porque o Sabá, que a gente fez um podcast, foi um cara que, enfim, participou até da história do Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, meu irmão. O nome é estranho, não. Daniel Sabá. Primeiro confronto entre o surf e o Jiu-Jitsu lá no Arpoador, meu irmão, esse cara tava envolvido nessa história. Enfim, o Sabá depois foi apresentador de televisão por muito tempo, foi um cara com muita história de vida. Mas enfim, quando a gente fez o programa, ele tinha sofrido um acidente, já estava muito debilitado. E ele falou do acidente, né, cara? Ele falou assim, porra, quando eu bati de moto de frente num carro, tal, não sei o que, ele, porra, foi, né, cara, a cena foi horrível, assim, chegou no grupo aqui, no grupo dos amigos, e ele falou assim, André, eu saí do corpo, irmão. Eu sei o que é morrer, irmão. Eu fui lá pro céu, eu senti e voltei pro meu corpo. Sim. E o tempo inteiro, depois disso, né, cara, inclusive a gente fez 2 podcasts, ele me convidou, porque ele também tinha um podcast, eu fiz lá com ele, e depois a gente fez um aqui. Cara, ele tava muito, assim, numa energia muito positiva, inclusive de passagem. Falou assim, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, mas, cara, porra, sou muito grato por tudo que eu tive, meu irmão. E passando uma mensagem muito positiva pras pessoas, né? Então, assim, na verdade o que você viu lá, né, cara? Esse lado espiritual, ele conta, assim, você viu coisas acontecer que realmente fugia ali da ciência, fugia de coisas que... Eu vi de tudo, irmão. Eu vi de tudo. Como é que essa porra tá acontecendo? Vi de tudo, assim, mesmo antes do Covid, com doença como mesmo, assim, isso aí não tem mais jeito. E a gente trabalha em cima, daqui a pouco o paciente volta estável e sai sem nenhuma sequela, sem nada, que assim, Deus existe de verdade, entendeu? Não tem como. A medicina não explica. Né? E como assim a fé, a parte espiritual também, se apegar ela ajuda. Na época do Covid, outra coisa que eu aprendi foi isso, mano, a fé, o que você acredita, a sua crença, independente de qual seja, tem que existir de verdade, sem acreditar nela, porque é muito importante. Eu vi família chegar no CTI lá no Covid e já mal de cabeça, já passou, foi pai, mãe e filho, os 3. Morreu os 3. Caramba. E os 3 assim, não tinha critério nenhum pra morrer, chegaram bem, tava com Covid, mas não tinham
um pulmão muito tomado pela doença. Só tinha que ficar observação. Um foi deixando o outro nervoso, ficou tudo com medo de morrer, e nós tá no CTI, a gente acaba morrendo ali, foi virando estresse, aí começou a ficar aquela demanda de nervosismo nos 3, entubou um, entubou o outro, entubou o terceiro, e morreu os 3. Ao mesmo tempo, era muita gente no CTI, né? Só eu cuidava de 40 pessoas. E, assim, era no hospital, só de leite CTI, era 400 leitos CTI. Pô, imagina, cara, imagina a tua cabeça nesse momento. Isso que eu falo, assim, é impressionante, né? Você passar por esse momento de muito estresse, cara. Isso, como é que você limpava energeticamente isso, né? Sim. Pra você ficar bem. Porque eu acho que isso tudo te afeta também, né? Cara, te bota muito pra baixo. Eu fiquei o máximo que eu pude lá, sabe? Chegou uma hora que eu pedi pra sair, até o coordenador do hospital era um amigo meu, que eu cheguei pra ele e falei, não aguento mais. Na época ele falou assim, cara, você me ajuda aqui no hospital? Eu falei, ajudo, sou infantaria, entendeu? Você me bota que eu tenho que cuidar aqui, que eu vou cuidar. Então, eu ficava 6 dias na semana no hospital. Assim, quando eu tava cansado demais, eu podia, não posso em casa tomar um banho, eu tomava banho no hospital mesmo, comia, ficava tudo lá. Na época, antecipou até alguns médicos, né? Ia formar depois daqui um ano, formou todo mundo para poder ajudar. E nessa aí formou um monte de amigo meu, um amigo nosso também, que era amigo em comum da gente. A gente treinou todo mundo, criamos uma equipe lá fantástica de pronto atendimento, mesmo CTI, para ajudar. 6 dias da semana, consegui ficar nesse ritmo aí 1 ano e 8 meses, 2 anos direto. Até eu que não aguentava mais ver gente morrer, entendeu? Às vezes tinha 200 óbitos um dia. Caralho, mesmo. 250 óbitos no dia. A gente fez até fazer um estudo com o Alex Sotomayor, assim, sobre, sim, ele veio, a gente sobre as causas de morte, né? Porque, assim, a causa da morte e o tempo que o paciente chegava no hospital até o dia que ele morreu, entendeu? Então a gente fez um estudo maneirão sobre isso. E aí lá no Covid, até, só fugindo um pouquinho, voltando à parte do hormônio, nessa época, nesse TI da parte espiritual, de quem sobrevivia bem, teve um paciente que ele falou assim, cheguei pra ele e falei assim, você tá saturando 48% já, menos da metade, e tinha um protocolo lá que baixou de 90, tinha que entubar, e eu já não achava isso certo, na época, minha visão de médico, eu vou entubar que não preciso entubar, não é porque protocolo que ninguém estudou, falou pra fazer, que vai fazer. Sim. Graças a Deus eu pensei sim, salvei muita gente, porque não era... Desculpa assim te interromper nessa parte aí, né? Eu também, às vezes, fico entrando num negócio mais polêmico, mas é porque, assim, eu escutei, cara, nessa época eu fiquei muito curioso, né, sobre medicina, fiquei escutando muita coisa, muitos médicos, muitos caras, e não teve muito protocolo ali, cara, errado, assim, com coisas que a galera tava falando sem saber muito, né? Enfim, a gente não pode falar... E quem falava outra coisa, o nego falava assim, você não pode falar, segue isso aqui, porque é isso aqui que é o que tem que fazer. Quando tá lidando com vida e morte é complicado, né? Então, assim, você tá dando opinião diretamente na vida das pessoas. Então, não é que teve protocolo errado, teve um protocolo desconhecido. É um negócio que chegou agora, doença aguda, não tem que fazer, não tem um protocolo para seguir, porque a doença de forma imediata, foi muito rápido o crescimento, virou uma pandemia, então você não tinha tempo de você estudar. Você que estava lá sentindo, você pelo sentimento, você fala assim, porra, cara, como você tá falando agora, eu não vou seguir isso aqui porque eu tô sentindo que se eu for para esse caminho aqui vai ser melhor. O que acontece? O meu ponto de vista é o seguinte, medicina é medicina. Assim, não é porque a doença é X que a medicina vai deixar de ser medicina. Né? Assim, a doença ataca o sistema igual, o cardiovascular, o respiratório. Então, assim, o padrão de intubação, para mim, continua mesmo. Se o paciente tem uma saturação 90%, ali, 88%, 85%, mas está estável fisicamente, não está descompensado, o oxigênio está suprindo a necessidade dele, está hemodinamicamente bem, não tem por que intubar esse paciente como prevenção. Né? Eu consegui salvar minha mãe assim. Minha mãe pegou Covid, eu lembro que eu estava no Rio e ela me mandou mensagem para que sou assim. Eu falei, mãe, você estava com Covid. Né? Não vai para o hospital, fica em casa certinho, bonitinho, que eu vou sair do Rio e vou cuidar da senhora, porque, né, o protocolo era esse, para preservar a capacidade pulmonar do paciente, que até então tinha um protocolo que você baixou de 88% ali, a saturação começou a cair, já viu que o paciente vai estar em colapso pulmonar, entuba ele logo e garante a via aérea deles em troca de oxigênio, né, viável. Porém, entubar um paciente não é tão simples assim, né? Você entuba um paciente, tem vários fatores que acontecem.
comer mal, a alimentação ali não é a principal, não é indicada, vai ficar muito tempo ali deitado, entubado, aí você começa a perder musculatura da intercostal, né? Que faz o pulmão ajudar a caixa torácica a expandir. Então você começa a perder capacidade. Quando você vai estubar o paciente, esse paciente não está com a capacidade de voltar a expandir. Aonde a galera morria mais? Às vezes não morria nem na intubação e nem no processo. Quando a gente ia estubar, ele não conseguia voltar ao padrão respiratório dele e acaba indo a óbito. Você não acha a parte emocional também, meu irmão? A emocional te leva pro tubo. Tipo assim, quando você ficava muito nervoso ali, eu tava contando o caso, a gente parou dos 3 lá, os familiares que morreram, e teve um coroazinha que eu falei pra ele assim: senhor, é o seguinte, eu vou ter que te tubar. Ele tava lúcido e tudo, mas o pulmão dele não tava respondendo bem. E o Covid, ele é uma doença cíclica, né? Ela começa a te deixar mal, dá os sintomas, ela melhora um pouquinho, e no 7º, 8º dia ela volta braba. E os pacientes morrem ali no 8º até o 10º dia. No 11º, se não morreu, você não morre mais. Assim, começou a ter sinal de melhora no 11º dia, você vai progredir, que a doença ali está em regressão agora. Mas aonde a galera morria era isso. É difícil o paciente morrer na fase inicial dela ali, nos primeiros 3 dias, mas o paciente melhorava um pouquinho quando ela voltava na segunda fase de pico dela, de piora da doença, ela vem muito mais forte e vem tomando mesmo o pulmão, é onde o paciente descompensava e aí acaba indo a óbito. Esse senhor, eu falei com ele: ó, senhor, é o seguinte, a gente já tá no 9º dia, do 8º pro 9º dia, tem mais 2, 3 dias de doença aguda aí pra gente conseguir controlar o senhor fora do tubo, mas tá muito difícil, tá caindo muito sua capacidade respiratória, vou te entubar pra gente cuidar do seu pulmão, cuidar do seu coração, para não cair mais essa concentração de oxigênio e a gente ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória, né? Ele falou comigo assim: filho, todo mundo que botou isso pra dentro não voltou direito, entendeu? Morreu. Eu não quero entubar, não. O que eu tenho que fazer pra não ser entubado? E ele falou assim: eu já tô rezando aqui, tô com muita fé, eu tenho que voltar pro Nordeste e ver minha véia ainda. Eu tenho que dar uma asinha com a minha nega antes de morrer, entendeu? Ele falou desse jeito comigo. E aí eu falei assim: ó, então tá bom, seguinte, você não pode ficar sem comer. Foi o que salvou, porra. Você não pode ficar sem comer. Essa mentalidade. Que não quer comer, né, que fica dificuldade, tem que estar com máscara de oxigênio, alta pressão, então tem que ficar aquilo na cara, pressionando pra caramba. Eu falei com ele: você vai ter que comer e não pode ficar muito tempo sem oxigênio. Então você tem que dar uma garfada e mastigar respirando na máscara e vai fazer todo o processo assim. Você tem mais 2 dias para vencer assim. Se caiu, eu vou te entubar. Bom, dito e feito, o cara foi igual o protocolo de campeonato, entendeu? Assim, o cara comia certinho as refeições, tirava, passou o pico da doença, 10º dia, o cara começou a melhorar e foi embora. Então, assim, vi de tudo ali dentro, desde a parte espiritual, que você tem que ter uma fé, tem que ter um apego, e a parte emocional, né? Você tem que ter o controle, tem que saber lidar com as situações quando tá tudo ruim, quando tá tudo perdido, você tem que aprender a controlar as emoções aí. É onde o esporte ajuda, o jiu-jitsu ajuda. Né? Uma vez eu tava assim no CTI, chegou um coordenador nosso e falou assim: tá todo mundo correria para um lado pro outro, tava calmo, sentado e fazendo o que tem que fazer. Aí era um casal. Aí o meu cara falou assim: calmo ele, né? E ele já me conhecia, falou: faixa preta, né, João? Ele é calmo, ele sabe que tomar a decisão certa na hora certa, não adianta ele ficar de correria pro lado pro outro. Os campeões são assim, o cara foi desse jeito, faixa preta campeão, irmão, pode saber que ele vai ter um controle emocional melhor. E eu comecei a parar o meio justamente, as pessoas que eram mais relacionadas ao esporte, do mesmo esporte competitivo, independente de luta ou não, elas eram mais controladas, né? Eram mais sensatas, né, na hora de escolher as coisas, né? Não leva tanta emoção à flor da pele. Sim. Bom, acho que a gente foi pra esse lado aí, mas a gente tava na conversa do hormônio ali antes. Sim. Né? Aí depois a gente foi pra... Você tava falando da tua família e... Mas acabou que no hormônio, até no Covid, a gente usou bastante. O CTI que mais teve melhora do paciente estubado, né? Que não teve reintubação e veio a óbito, foi o paciente que a gente usou hormônio. Foi o CTI que a gente usou hormônio. A gente usava testosterona e usava nandrolona nas mulheres, e elas conseguiram recuperar a massa muscular com mais eficácia, e quando a gente estubava, ele tinha capacidade respiratória muito melhor. Legal. Então, assim, foi fantástico. A gente conseguiu, né? Porque teve aprovação, teve liberação, tudo certinho, de poder medicar o nosso paciente, e a galera teve uma melhora considerável. É onde mostra a eficácia da parte hormonal, não só na parte estética, né? Porque a galera tem a associação do hormônio à parte estética, mas o hormônio foi feito, as principais indicações clínicas de hormônio é para sarcopenia, osteoporose, ou seja, toda doença que leva o quadro sarcopênico ou de osteoporose tem a indicação de usar hormônio. Sim. E aí é saber usar qual você vai usar, quanto você vai usar, para que você vai usar, mas a indicação é essa, ou seja, é um paciente grave, idoso, com perca de massa muscular. Como eu te falei, minha avó usa, eu tenho 11 anos, 12 que eu sou formado, a minha avó usa 12 anos, Deca.
Aí tava no Natal agora, final de ano. Tem os irmãos dela também, ainda que estão vivos. Tudo velhinho da idade dela, 94, 93. A única que anda é minha avó. Entendeu? Ninguém anda mais. Entendeu? É a única que anda, pega as coisas dela, pega o pratinho dela, come certinho, bonitinho. Tem um pouquinho de Alzheimer, mas não é nada avançado também. Mas o mais importante é que ela consegue fazer força ainda, né? Ela consegue levantar, ela consegue andar, não é acamada, toma banho sozinho. E tenho certeza que o que fez diferença na vida dela foi justamente usar Deca. Por muito tempo ela usou achando que era vitamina D. Minha tia encheu o saco pra caramba, ela tomando vitamina D. D de Deca, né? Agora metade da minha tia usa também, tá tudo certo. E aí vai a questão da dosagem, né, cara? Você saber a dosagem certa, porque a dosagem errada pode ser o veneno ou pode ser a cura, né? Onde é o problema, onde é o preconceito. A galera que usa uma Durateston aí a cada 10, 15 dias com reposição hormonal, pra galera que usa 3 vezes por semana. E fala que é reposição hormonal também. Então são dois, apesar de ser o mesmo hormônio, são duas coisas completamente diferentes em efeito colateral. Entendeu? Exato. E tem uma outra questão que eu acho que é a individualidade também, né? Sim. Assim, você não pode falar que você tem uma fórmula montada e só falar, faz isso aqui que vai dar certo. Você tem que entender ali, porque um cara vai necessitar mais de alguma coisa, outro de outro, enfim. O próprio tipo. Tem gente que não precisa. Tem gente que não precisa. Tem gente que precisa. Ontem mesmo, cara, eu tava numa conversa aqui com um amigo meu que é faixa preta de jiu-jitsu também, cara, a gente tá falando de negócio de testosterona, hormônio, o cara falou assim, meu irmão, o meu é, sei lá, 800. E ele falou, nunca tomei nada, nunca fiz nada, o cara tem 67 anos, cara. E tá bem. Tá bem, tá treinando, tá bem. Então, tem duas coisas que eu penso. O exame laboratorial, ele é subjugado, sabe? Por exemplo, o que é testosterona 600, 700? Sim. Se você tem uma parte clínica gritante. Sim. Que eu tenho uma testosterona de 800, mas eu acordo cansado. Minha libido, a minha ereção não é boa, minha parte cognitiva, concentração caiu. Então, assim, apesar de laboratoriamente você ter uma testosterona boa, clinicamente você não tem. Entendi. Então, se não achar um outro fator que pode contribuir para isso, vitamina D, vitamina B2, magnésio, as coisas também não é só o hormônio que o corpo precisa. Às vezes o cara tem uma pré-diabetes, você consegue achar um outro problema. Otimiza a testosterona, nem seja de forma natural, faz ela chegar a 1000, 1100 de forma natural e vê se melhora a parte clínica. Sim. Então aí você vê a eficácia da testosterona acima dos valores de referência hoje em dia, justamente porque na modernidade, para quem quer fazer atividade física, ele tá dormindo 5 horas por dia, tá arrumando um tempo para ir fazer musculação ou para fazer jiu-jitsu, tem que trabalhar, tem filho, tem mulher, tem compromisso, tem um monte de obrigação que consome ele, que é deletério para testosterona a longo prazo, né? Entendi. E aí é uma soma de fatores que eu acredito, se for pegar hoje, fazer um novo padrão de testosterona, ninguém ia estar bem abaixo de 450, 500. Você pega o padrão de testosterona, é 240 a 920, depende do exame ali, entendeu? Mas isso foi feito há muito tempo atrás, irmão. O estilo de vida não é igual é hoje. É verdade. Então, assim, pega a galera lá e quero ouvir alguém falar que tá bom com 450. Eu duvido, com o estilo de vida hoje. Entendi. Então, assim, mudou muito o padrão. Então, eu não olho muito o exame de sangue, dependendo do valor da referência. Eu olho a clínica do paciente. O que você tá sentindo? Você falou isso, né, cara? Isso é muito interessante que você falou, porque você falou ali fora também. Que o primeiro médico, você pode falar essa experiência, né? O primeiro médico que te fez, inclusive, né, meu irmão, se apaixonar, eu acho, pelo negócio, pela profissão, foi um cara que inclusive curou algo que você tava ali tentando e ninguém sabia. Procurando ajuda com foi chegou na época de fazer o vestibular. Fui lutar um campeonato. Sempre fui muito bom de fazer minha guarda é muito boa, sempre me salvou. Eu era grande em relação aos outros adolescentes, então assim, o meu professor primeiro falou assim, cara, não adianta você querer amassar todo mundo, você vai ficar sem treino. Aprende a fazer uma guarda. Aí eu comecei a fazer minha guarda. Então, assim, tem uma guarda lá boa, mas minha guarda minha é que sempre salvou. Deu merda, joga na minha guarda que ela vai salvar, entendeu? E sempre salvou. E o primeiro campeonato que eu fui lutar de adulto, não tinha nem 90 quilos na época, e os meninos iam no absoluto, todo mundo acima de 100, né? Era assim, era 120, com um cara que o apelido era MC Sapão. Lembra o MC Sapão naquela época? Então, o cara é igual. Gigante. Tinha 175 quilos. E meia guarda, puxei a luta inteira, raspei 2 vezes, fui pra final. Eu fiz 3 lutas. A quarta, a semi foi com esse sapão aí. E depois eu teve a final de novo, meia guarda, sei que eu raspei, peguei as costas e finalizei. Acabou a luta. Enfim, no outro dia acordei todo travado, o pubis infeccionado, a clavícula inflamada também, o braço esquerdo não levantava, eu fiquei internado 5 dias. Fiquei onde minha mãe abriu a janela, mano, tá vendo? Naquela jiu-jitsu não era nem uma profissão igual é hoje, né? Hoje jiu-jitsu vai acabar com sua vida, ele não vai te dar estudo, não vai te dar nada, enfim. Aí foi quando eu decidi fazer o jiu-jitsu e vim até procurei a faculdade lá que tinha equipe de jiu-jitsu por conta disso. E aí eu passei em vários... Gama Filho, aqui no Rio. Passei vários
médico lá da família mesmo, o urologista, ortopedista aqui, tentou me ajudar, tomei antibiótico, fiz vários exames, cintilografia óssea, ressonância, tomografia, fiz tudo que tinha de imagem para ver o osso, parte muscular ali. E aí, isso foi em outubro, no meio de abril, morreu um primo meu lá em Ubá. E esse meu que até mora no Rio de Janeiro aqui, ele é GO, assim, fora, nada a ver, né? Ginecologista. E especialidade em homeopatia também. Depois de um tempo ele fez homeopatia. E aí tava lá em Minas, no velório de um primo meu, minha mãe chorando muito. E ele falou, cara, você tá até chorando, beleza, morreu e tal. Mas não tá chorando tanto assim como se fosse um filho seu, né? Falou isso com ela, falou assim, que meu filho tá mal em casa, não anda direito. Quando voltou a andar, piorou tudo de novo. Eles vão lá ver ele. Aí o cara chegou lá, aquela pilha de exame lá separado. Ele fez umas conversinhas, perguntou uns negócios, olhou só meu exame de sangue, falou que eu tinha com 15, mandou uns remedinhos homeopata, até uma coisa que eu falo na minha vida ainda, eu vou estudar homeopatia. Trabalho com muita coisa homeopata já, sabe? Mas não sou estudado em homeopatia, não fiz pós, não fiz nada. Estudo homeopatia por fora, dentro do que eu gosto. Mas assim, não, ainda vou fazer homeopatia, homeopatia que me fez andar em 15 dias. Aí voltei a andar, treinar jiu-jitsu, nunca mais tive problema, entendeu? Então assim, aí eu aprendi com esse cara. Eu falei, eu vou ser igual esse aí, vou escutar a parte clínica, eu vou aprender, na faculdade chama semiologia, né? Que é aprender a ler o corpo da pessoa, depois vejo o exame. E assim, até hoje eu faço isso. Desde no sala vermelha, na sala verde, no CTI, sempre avaliei meu paciente antes, depois pegava o exame e vinha ajustando as coisas, né? Minha esposa e dá a diferença. Dá muita diferença. Cara, até tem paciente que me consultório, tá aqui meu exame. Eu falo com ele assim, cara, se fosse exame, nós fazer isso online. Tu me mandava o seu exame, te falava assim, seu exame deu alterado isso aqui, toma isso e melhora o seu exame. Eu quero saber de você, pô. O que eu posso melhorar no seu dia, na sua vida, como é que tá a sua rotina, o que tá acontecendo, entendeu? Legal. E aí a gente vem atrapalhando. Porque às vezes o cara tem um monte de sintomatologia e no exame não tem nada. Ou dentro da referência está normal. Mas o que é referência normal? Uma T 300? Uma vitamina D de 30? Uma vitamina B12 de 350? Isso está tudo ruim, pô. Apesar de a referência estar normal. Referência tá boa, E isso tem sintoma clínico. Entendi. Eu ia falar o seguinte, minha esposa é formada também em Ayurveda, né? Uhum. E durante a formação eu participei de algumas aulas, assim, enfim, e vejo ela atendendo aqui as pessoas também, Sim. cara. E a Ayurveda, que é uma medicina mais holística, né? Uhum. Porra, da Índia. Eles têm muito essa coisa que eu acho também a medicina oriental, ela é muito baseada na prevenção, né? Você se cuida todo dia para que você não tenha nada, né? E a gente aqui na ocidental meu irmão, é curativa. Tem um problema, a gente tem um remédio. Enfim, e eu acho que nesse olhar, né? Na prevenção, você tá olhando sempre para essa coisa, cara, do estilo de vida, né? Que hoje eu acho que a gente começou, a nossa medicina começou a entender isso melhor. E entender que isso é uma coisa muito importante, né? Entender o estilo de vida de cada indivíduo, porque isso tem muita relação com a saúde. Diretamente. Não tem que ser o seu estilo de vida vai condizer com a sua saúde. Exato. Tanto físico quanto mental, né? Você tem que encaixar. E são as coisas básicas, né, cara? E aí eu volto a falar assim, cara, é o que você faz no seu dia a dia, né, cara? O alimento que você bota pra dentro, como que você bota esse alimento. Carlos Grace falava muito isso, né, cara? Ele quando ele ia comer, aquilo ali era um momento sagrado. A alimentação, os nutrientes que você tá botando pra dentro, a gente, de novo, aqui no Ocidente, a gente se acostumou a sair pra almoçar, a sair pra jantar, e aí ficar conversando e comendo junto. Sim. E ele condena um pouco isso. Ele fala assim, cara, a hora de comer é uma hora sagrada, é a hora que você tá alimentando o seu corpo. Então você tem que ficar focado, concentrado naquela alimentação, né? Então essa coisa do grounding que falam hoje, né, assim, o do aterramento, de você ter um espaço, um dia, uma hora no seu dia pra você encostar na natureza, né, cara, se sentir. Então a música que você escuta, o tipo de som, o tipo de frequência, tudo isso influencia, né, na hoje sua em dia, saúde. cada vez mais a necessidade disso. Antigamente era uma coisa natural, né, irmão? Você ter contato com a natureza é um negócio difícil. Hoje em dia, pro menino sair do apartamento é foda. Exato. Então, assim, são coisas que é tão importante, mas que pra gente que veio de gerações passadas, é o básico, né? Exato. É o básico. O Só básico. que a galera começou a sonegar o básico e querer o avançado sem ter o básico. Não dá pra entender. Por Pegar isso um sol, por isso dormir quando cai. Dormir, cedo. cara, dormir. Ó, eu tenho 32 para 33 anos, eu ia pra lutar alto rendimento. Eu falei, não vou lutar alto rendimento mais não, porque eu não tô aguentando. Apesar de saber muito alquimia, eu brinco assim, mano, de alquimia eu entendo, entendeu? De mexer as coisas. Eu não conseguia me sentir... Mas você tá sentindo já? Você sente assim Então, eu vou chegar. E aí eu senti que eu tava ficando mais cansado. Porque assim, por mais que eu treine, meu corpo, minha vitamina tudo ajustada, a parte hormonal tudo ajustada, eu tô sentindo cansaço.
E aí, falei, mano, foi o quarto brasileiro no Gui que eu ganhei. Eu fui lutar pra perder. Eu até brinquei assim, eu fui pra aposentar. Falei, foda, porra, eu vou lá lutar e o que der, deu. É bom que o brasileiro no Gui, o quarto. Foi na época do quarto. Acho que foi o quarto. Foi um desses aí. Aí, acabei ganhando o campeonato. Eu falei, porra, fui destreinado, tipo assim, sem ter feito camp, sem ter feito nada, com a cabeça ruim, tipo assim, chega pra mim, tô cansado, não tô aguentando mais. Porque, tipo, nessa época ainda, eu tinha acabado de sair pouco tempo do exército, tipo assim, foi uma época apertada que eu trabalhava de dia no exército, trabalhava 6 noites em hospital. Então, assim, não dormia muito pouco. Dormia 3 horinhas, 4 dias por dia, dos 25 até os 32, 33, foi indo assim. E foi quando eu comecei a sentir cansaço. E aí eu fui organizando minha vida toda. Fui largando o hospital, né? Larguei o hospital. Eu fiquei, era 4 noites, passei para 2, passei para 1. E aí depois larguei até o plantão à noite ali, fiquei só no consultório, porque estava atrapalhando a minha performance no jiu-jitsu. E esse campeonato foi o ponto-chave, porque eu falei, cara, se eu ganhei ainda fazendo nada pra ganhar, né? Tipo assim, só com a experiência que eu tenho mesmo, chega pra competir ali, não é só estar treinado, né? Você tem, é um ambiente, coisa que faz competir. Quando você já sabe o caminho, né? Não é que fica mais fácil, mas você consegue virar a chave. Exato. E assim, pô, estamos na competição, vamos fazer o que tem que fazer aqui, pronto, depois a gente resolve o resto. Aí eu pensei, mano, eu sou bom mesmo nisso, entendeu? Eu não vou dar mais uma chance. Aí eu fui ajustar a minha vida, ver o que eu podia melhorar pra melhorar minha performance e minha energia. Conta básica, eu dormia 6 horas por dia, estourando, passei a dormir 10. Então assim, 7 vezes 4, 28 horas na semana. Então eu ganhei um dia e 4 horas de sono na semana, no mês. E eu ganhei 5 dias, basicamente, de sono. Em um ano, quanto eu não ganhei de diferença para quem dorme 6 horas? Sim. Eu não sinto mais cansado. Então assim, voltei a performar bem, voltei a sentir energia, voltei a não fadigar no meio do treino, a explosão, senti aquela fadiga toda justo, né? Eu saí de 6 para 10 horas de sono. Então, assim, minimizando o dano com o básico. Sono. Entendeu? Eu botei pra dormir. Mas o mundo moderno, né, tem que trabalhar, treinar, malhar, ganhar muito dinheiro, que hoje em dia você inventaram um negócio de alta performance pessoal, né? Que todo mundo trabalha pra caralho, produz pra caramba, ganha dinheiro pra caramba. Os caras ficaram loucos fazendo isso. Então, assim, ninguém dorme, ninguém cuida da saúde. Então, assim, pra mim isso não é bem... Tem uma coisa que eu falo, alta performance pessoal nunca, né? Eu tenho trabalhado muito, cara. Eu escutei, inclusive, um podcast americano, cara. O cara falando sobre life intelligence, né? A inteligência da vida. Esse é o sucesso, que não tá baseado em você fazer uma fortuna. Sim, exatamente. Né? Tá baseado em você ter uma vida inteligente. Como é que você tem uma vida, meu irmão? E de novo volto pra essa coisa da harmonia, né? Que você tem uma família legal, você tem dinheiro, você tem uma profissão legal, você tá onde você quer estar, você mora num lugar. Então, esse é a inteligência da vida, né? E de novo, cara, é aquilo que você tá falando. É você trabalhar em vários aspectos, são aspectos básicos, né, cara? Só que é impressionante como que a gente foge e vai pro complexo, né, meu irmão? Sem fazer o básico. Sem fazer o básico. Chegar no complexo com o básico bem feito, esse complexo vai ser fácil de ser resolvido. Agora, chegar no complexo sem saber o básico, sonegando o básico, vai dar merda. Não vai dar certo, não adianta. Então, assim, eu aprendi muito isso. Eu vim melhorando, né? Você não chega a 180 quilos fazendo certo, né? Eu fiz fazendo tudo errado mesmo. Então, eu provei os dois lados da moeda. Dormia 2, 3 horas por dia. Aí existe um sistema compensatório, né? Quando você dorme mal, não faz atividade física, né? Que são num consultório eu cheguei à conclusão que são 5 coisas que te levam à busca do prazer ali, momentâneo, que o mundo moderno, até te falou um pouco agora disso, leva comida. Então a pessoa vai comer, ela come pro prazer, não para satisfazer. Então assim, e é a primeira fonte de prazer que a gente tem. Vou pensar desde novinho ali, quando você tá triste, mulher que fica um pouco mais triste, que tem a parte emocional mais equilibrada, faz o quê? Come. Doce, comida gostosa, chocolate, chantilly, porque, mano, doce é uma bomba de serotonina de verdade. Então, uma comida que você gosta, uma comida gordurosa, uma comida que te dá prazer, libera serotonina de verdade, né? Eu, no meu consultório, até brinco com quem tá emagrecendo. Quantas vezes você não comeu um docinho de noite, você não deveria comer não, mas depois que comeu, você ficou calma. Porque te relaxa. Então, a galera tende muito a compensar um estresse do dia, um estresse da rotina, alguma coisa com comida. Sim. É a forma mais de errar. A segunda é o que tem de droga no mercado, né? Cigarro, álcool, é uma forma de compensar. Eu chego no fim do dia, eu tenho que tomar 2, 3 cervejinhas, mano. Isso aí é compensar, porque o álcool, ou a droga, enfim, os caras fumam cigarro também, porque gera um vício, porque gera uma dependência química ali, te gera prazer de verdade. Então te relaxa de certa forma. Aí você vai criando aquela dependência. A pessoa passou por isso tudo, pela comida, pelos vícios, e não deu certo ainda, tá maluca, né?
Remedinho para controlar o humor. Remedinho de serotonina, de dopamina. São hormônios que vão te relaxar ali, deixar mais controlado, mais estável. E remedinho para dormir. Então, assim, é a parte ruim do processo. As outras duas, atividade sexual, né? Se for intensa, é bom demais, né, irmão? Mais uma rapidinha resolve. É liberação de prazer, orgasmo. É prazer momentâneo, é imediato. E a quinta, que controla todo o resto, é a atividade física, que o mundo moderno não tem mais. Só que a atividade física, diferente da atividade sexual, né? 5 minutos na academia não resolve. 15 minutos na academia não resolve. Você tem que fazer um negócio intenso. Independente se é academia, se é jiu-jitsu, é fazer um esporte em alta intensidade que vai te produzir tanta endorfina, serotonina, hormônio que te dá prazer, que vai controlar todo o resto. Então, como o mundo moderno, o pessoal hoje não quer saber de atividade física, não tem tempo para isso, né? Não dá para encaixar, ou não gosta e acha que não tem que fazer porque não gosta, você tira o maior estímulo para te controlar a ansiedade, para te controlar a compulsão, para te dar o hormônio do prazer, para te dar o hormônio que te relaxa. Se você tirar essa, você vai errar muito na comida. Exato. E se você não erra na comida, você vai errar nos outros dois. Você vai errar no álcool, no galera que bebe pra caramba aí, porque... E se passou por esses dois, ou comida, ou pelo álcool, ou os dois juntos e não deu certo, você vai chegar nos remédios. Quando a gente fala assim... É um remedinho, eu sou calmo, tranquilo, não uso nada, mas tomo um remedinho de ansiedade de manhã e outro para dormir de noite. Ou seja, não está equilibrado esse corpo da mesma forma. Apesar de não errar na comida, não errar no álcool, tá até bom que ela toma os remedinhos dela, erra menos em outras coisas, mas está em desordem hormonal, né? Seu corpo não está tendo a recompensa que ele deveria ter para se sentir feliz, para se sentir bem. E aí você começa a prejudicar as duas, né? A pessoa que não está muito bem ativa, que não está bem com essas três aqui, também não vai estar muito bem com a atividade sexual, né? Que é um padrão direto de prazer. Né? Se eu vou pegar na história de sexualidade, de sexo, é para reprodução, mas hoje em dia virou prazer. A pessoa, né? Cara, eu ia parar. Muito grande. Já pensou estar no chão, por baixo, com alguém mais forte do que você e não saber o que fazer? É exatamente isso que eu ensino no meu curso de defesa pessoal na guarda. Eu vou te ensinar a sair dessa situação e outras no meu curso de guarda para defesa pessoal. Clique aqui no link e venha fazer parte. Eu ia parar, quando você falou da alimentação, eu acho que a alimentação é uma coisa que está muito ligada ao nosso negócio primitivo mesmo, né? De sobrevivência. Sim. Então, a gente precisa comer. A gente, como você fala agora, na modernidade, a gente, principalmente no Ocidente, foi por transformar esse negócio em conforto, porque assim, a gente precisa mais caçar. Já chega lá pra gente, meu irmão, chega tudo bonitinho. Sim. E o prazer de comer. Né, cada vez mais, a experiência é prazerosa. Você junta os amigos, você vai para um restaurante, né? Tá tudo bonito, enfim. Então, a parte de alimentação, ela agora é associada ao prazer. Porque antigamente, meu irmão, era sobrevivência. Inclusive, eu acho que a forma como a gente come, e aí você pode falar melhor, mas enfim, talvez não seja a melhor, né? Porque assim, isso foi inventado de que tem que ser assim. É um café da manhã, depois tem um almoço, depois tem um jantar, que talvez lá atrás não era assim, né, cara? E a gente sobrevivia, talvez, não sei, sim, mas até fazendo um estudo aqui do nosso corpo humano, como é que ele foi se transformando, né, cara? Você vê as estátuas, né, dos romanos, né, os caras eram fortes, meu irmão. E a gente vai vendo que a gente tá perdendo hoje a carcaça, tá perdendo essa parte aqui da boca, porque tudo a gente tá ficando tudo mais fácil, né, cara? A gente tá precisando menos de cortar a madeira para fazer a nossa casa. Tem até um estudo aqui perguntando assim, a atividade física, o seu corpo foi feito para atividade física? O meu corpo fazer atividade física? Foi feito. Não foi. Não foi feito. Não, antigamente você não precisava de fazer atividade física. Viver uma atividade física. Entendi. Você tinha que caçar, você tinha que nadar, você tinha que andar, você tinha que fazer tudo fisicamente. Você tinha que usar o seu corpo para fazer tudo. Até para comer você tinha que caçar. Então assim, não foi feito para fazer. Hoje é necessário fazer atividade física porque você não caça mais. Exato. Você não consegue ir na rua a pé. Entendeu? Você não faz nada mais como rotina de física, né? Você tem que fazer então atividade física extra à sua rotina para poder compensar o tônus muscular, a força, a função hormonal, a função fisiológica. Porque tudo isso que tinha lá atrás, lógico, com a modernidade avançou, acelerou o processo, né, e tudo, mas prejudicou outras coisas, e uma delas é a parte física. Então, assim, passou a ser necessário fazer atividade física, como prevenção, para manter essa força, manter esse tônus, porque hoje você não precisa fazer mais nada. Você abre a geladeira e pega, você entra no carro e vai até ali. Exato. Então, você não tem um gasto energético, você não tem uma demanda e nem tem um estímulo para manutenção da massa muscular. Sim. Porque para ter um estímulo de manutenção de massa muscular, tem que ter força, aplicar força.
Estão crescendo dentro do apartamento e morrendo de dentro. Não estão saindo. A força que faz é para apertar o telefone. Então, assim, vai mudando de verdade, não tem o que faça. E o quanto a gente talvez nem saiba, né, cara, assim, o quanto talvez todas essas ondas, as coisas que, assim, que a gente tá hoje mexendo, né, cara, e a tecnologia tá avançando, e o quanto isso faz mal ou não, né? Essa coisa da luz azul, enfim, né? Tem tanta coisa aí que a gente não tem ainda nem tempo de estudo, né? Pra saber o quanto essa coisa pode ser... É aquela coisa, deixa que não passe o básico, né? Que não atrapalhe o seu sono, não atrapalhe a sua alimentação, não atrapalhe a sua rotina de atividade física, é válido. Agora, atrapalhou todo esse resto, já é prejudicial. Pô, tipo assim, por exemplo, em vez de... Já aconteceu comigo, né? Nessa época de transição, de telefone, um monte de coisa. Você tá em casa ali, vou deitar pra dormir 11 horas, 11 e meia, e quando é 1 e meia, você tá no telefone ainda. Sem ter feito nada. Exato. Só passando aquilo ali. Então, a primeira coisa que eu fico, cara, isso aí é um uso ruim da tecnologia. Em vez de eu estar dormindo, descansando, ou se eu tivesse acordado fazendo uma coisa que eu produza, né? Estiver estudando, fazendo uma coisa de trabalho, enfim, ainda vai. Agora, você vai tirar para não fazer nada na tecnologia, com passatempo, com interação, rede social, porque o mundo tá assim, aí você tá perdendo tempo, aí passou a ser prejudicial, né? A partir do momento que soma, que eu acho que é o seguinte, tem, por exemplo, o WhatsApp, eu falo com a galera do consultório, trabalha bem mais tempo do que eu. Eu já peguei pro trabalho que tinha WhatsApp. Então, assim, se o trabalho não acabava no trabalho. Você ia pra casa, o telefone estava ali, o WhatsApp, então. Mas antigamente não tinha isso. O pessoal chegava para trabalhar 8 da manhã, saía 5, 6 da tarde, acabou o serviço. Se desconectava. Exatamente. Não tinha problema de trabalho. A pessoa ia viver, ia cuidar da família, ia fazer outras coisas, né? E ia ter outro compromisso. Hoje em dia, não. O estresse é tão grande, a pessoa tá trabalhando, sai do trabalho, continua trabalhando em casa, continua trabalhando almoçando, continua trabalhando jantando, continua trabalhando com a família e vai criando esse ambiente aí que é completamente... contra a saúde, né? E vai levando o estresse, é o que está acontecendo hoje em dia. Então, assim, quanto mais a gente conseguir interagir com o esporte, orientar dentro do treino, até sobre isso, o negócio falou, traz pro seu treino ali uma conectividade, né? Afastar um pouco do problema moderno. Exatamente. Mas só somar. Eu falo muito com minha filha, né? Então, assim, eu até brinco com o meu paciente o seguinte: eu estudo muito e quero melhorar, não é para meus pacientes, é para mim, mano. Não é para ganhar dinheiro. Eu quero fazer o melhor que eu posso por mim, pela minha filha, ensinar, ter conhecimento suficiente para manter a gente mais saudável possível e com a longevidade boa e performar o máximo que a gente pode dentro do esporte que a gente quer fazer, entendeu? É para isso que eu estudo. Então, meu paciente ganha com isso que eu estudo pra mim, pô, eu não quero morrer, entendeu? Eu quero fazer o melhor que eu posso e a gente vem conseguindo melhorar. Então, eu cheguei à conclusão que, assim, não é só alquimia, assim, não. É vida, é estilo de vida, é qualidade do sono. Não é só dormir tempo, né? Ter a qualidade de sono boa, ter uma rotina de alimentação boa, ter uma rotina de atividade física boa e fazer o que te faz feliz, mano. Cumprir com as obrigações do dia a dia de vida, mas se tá muito fora do que te faz feliz, não vai dar muito certo, entendeu? Então, tem que conseguir encaixar isso tudo cumprir no básico. E aí o complexo vai acontecer naturalmente e vai ser fácil de resolver. Você falou esse negócio também do sexo, né, cara? E também é outra coisa que está muito ligado ali a esse nosso lado mais primitivo, né? E hoje, de novo, com a tecnologia, meu irmão, você vê que estudos mostram, eu trabalho com marketing também, né, cara? Essa coisa da pornografia, né, cara? Isso vira um vício, né, cara? E, porra, também é muito prejudicial. Isso mexe com vários estímulos. Várias coisas. E a gente traz... Eu vou trazer rapidamente aqui pro nosso meio aqui, nesse negócio que a gente tá falando, inclusive, né? Dessa coisa que, porra, acontece, desses abusos dentro do nosso ambiente. Não só do nosso, né? De todos, qualquer lugar. Enfim, qualquer lugar acontece. Mas que às vezes, cara, passa de um limite ali que o cara não consegue segurar, né? Assim, porque, enfim, aquilo ali é tão forte, né? É uma energia tão primitiva e você é tão estimulado no dia a dia, o estímulo é tão fácil que você fantasia, né, cara? Você vai longe, né, meu irmão? E segurar a onda. Mas, assim, eu acho que mais ou menos, né? Tipo assim, abuso já é demais. Então, assim, por mais que tenha fantasia, que tem limite, tem respeito. Pode ser a situação seguinte, que às vezes o lado que se diz abusado pode ser feito ficar vulnerável, né? Pode dar várias condições, a vida não foi respondido, pode ter isso. Agora, abuso, não tem uma justificativa. Não tem como criar esse ambiente. Não tem como você falar assim que ele insinuou, pareceu que não tem como. A gente sabe, a gente sabe. Abuso é abuso real, né? E tem gente que é doente mesmo. Tem gente que passa do ponto. Tem gente que ou idealiza demais as coisas, se vê como uma pessoa assim fora da curva, né? Pra poder aceitar, não vejo acerto com uma forma que às vezes a gente não consegue controlar, não. Dá sempre pra controlar, entendeu? Dá sempre pra correr fora. E se for ao contrário, por exemplo, mas ela pode ter insinuado, querido, mano, você sabe como correr.
Eu acho que eu falo, né, cara? Eu acho que a ferramenta marcial, né? Jiu-jitsu principalmente, cara, tem que ser uma ferramenta para isso. Porque a gente trabalha com respeito, né? A gente trabalha com esse domínio, eu não falo em controle, mas esse domínio emocional. Né? Com a inteligência emocional, de saber falar o controle de emoção. Opa, tô passando, eu tenho que sair. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa que... Tô sentindo, vou sair. Exatamente, é evitar problema onde não precisa ter problema, entendeu? Até porque hoje, né, não é um negócio tão difícil, né, de jogar limpo sem ter que assediar ninguém. O negócio tá mais fácil que 10, 15 anos atrás. Exatamente. Não é um negócio mais difícil, nem pra homem nem pra mulher. Então, não precisa de assédio, né? Se assedia hoje em dia é porque é maluco mesmo. Ele tá precisando tomar um solavanco aí pra ficar esperto. Exatamente. Falando, cara, da alta performance, né, a gente acabou de falar também você se manter com a sua idade, com tudo que você passou aí, meu irmão, trabalho pra cacete como médico e ainda em alta performance, vai lutar agora o ADCC. Vou lutar esse agora. Porra, é um evento, meu irmão, foda, né? Tudo só entra quem sabe que pode machucar. Meu irmão, ninguém que entra lá sabe. Brabeza, né, e uma geração também hoje, assim, é muita gente, né, cara? Muito bem treinada, enfim. Então, assim, você ainda tá lá botando a cara e sendo na porrada, é pra poucos, né? Tem que gostar muito, ainda mais do evento de alto rendimento desse. Mas a gente, porque é mais antigo, o ADCC acho que foi o evento que motivou a gente, né? O evento que a gente mais gosta de lutar, é o estilo de vida, Ricardo Arona, né? Eu sou fã do Ricardo Arona, pô, não é um cara que eu vi lutar, eu lembro quando eu era criancinha, eu queria lutar igual a ele, pô, eu quero lutar igual esse cara, parece que tá lutando de férias. É bom pra caramba, andando pra frente, aquela regra do ADCC que não para em lugar nenhum, entendeu? Que é mais ou menos o que a gente treinava antigamente, nunca parou no treino mesmo, era desse jeito. E o jiu-jitsu é a minha forma de me testar e me manter bem, me sentir vivo, me sentir jovem. Então, apesar da idade hoje, 36 anos, eu entendi que o atleta master, ele não é um cara que tem que treinar jiu-jitsu igual um atleta adulto. São duas vertentes completamente diferentes. É como se ele ficasse um mago experiente. Um mago experiente só precisa de uma poção e tá tudo resolvido. O acadêmico, o que tá aprendendo, não. Ele vai testar, ele vai errar, ele vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer de novo. Então, a gente chegou como mago. A gente não precisa de testar muita coisa mais. A gente já sabe o jiu-jitsu suficiente pra gente conseguir colocar numa luta, colocar em prática, ensinar. A questão que um atleta master pega, e eu vi isso na prática, é cuidar do seu corpo, cuidar da parte física, da parte mental, fazer o trabalho que o jiu-jiteiro não gosta de fazer. Porque você se preocupa muito em aprender técnica, em aprender posição. Quando você tá na faixa preta, você não vai aprender muito mais técnica. Você não vai mudar muito seu jiu-jitsu. Vai mudar seu jiu-jitsu hoje? Não. Vai chegar alguém que vai te dar um jiu-jitsu completamente diferente, você vai mudar seu jogo? Não vai. Mas o que o atleta master acaba fazendo? Ele acaba perdendo a capacidade de fazer o que ele sabe. A vida não é tão forte mais, não tem mais resistência, a mobilidade não é igual, teve uma lesão que limitou ele não conseguiu cuidar, não reajustou o seu corpo, não protegeu, não fortaleceu. Então o atleta master, ele tem que cuidar do seu corpo mais que cuidar da técnica do jiu-jitsu, porque a técnica já tem mesmo. Ele tem que cuidar do seu corpo. Então é o que eu faço hoje. Preparação física hoje, quem pelo DCC? Mais preparação física que do jiu-jitsu. Há bastante tempo já é assim. Há bastante tempo eu já sou atleta master, 36 anos. Então a gente veio trabalhando e vendo a necessidade de cuidar mais do meu corpo do que me colocar mais na porrada. Então eu chegar no dia do campeonato bem pra porrada. Né? Forte, com gás bom, com a explosão boa, sem lesão. Porque jiu-jitsu, realmente, às vezes eu fazia vários camps fazendo uma estratégia de luta completamente diferente. Quando chegava lá, eu fazia o que eu sempre fiz fazer. Porque na hora de lutar, isso você vai colocar em prática. Lógico que você treina um jogo específico para alguém, para um atleta de luta casada ali, ó, esse cara vai estar na competição, ele faz um jogo diferente. Então você aprende a anular aquele jogo, mas você não vai fugir do seu. Então, que é o que você, meu irmão, naturalmente faz, né? Então você não vai fugir hoje. Eu treino mais. É meio meu treino, tipo assim, academia e jiu-jitsu é quase 4 vezes por semana, tipo jiu-jitsu, 4 vezes por semana musculação. Não tem uma a mais ou menos, é jiu-jitsu 6 vezes por semana, musculação 3. Não existe isso. Hoje eu cuido do meu corpo na mesma intensidade que eu cuido do jiu-jitsu. Só que o jiu-jitsu hoje bem mais estratégico, bem mais lapidação de técnica do que provavelmente porrada em si. Tem semana que a gente nem treina porrada. Tipo assim, a porrada é a cada 15 dias. A gente pega uma época, um dia específico para sair na mão ali e testar o seu nível de jiu-jitsu. Até porque, o que eu aprendi também no consultório? Adianta você treinar porrada todo dia? Não resolve. Quantas vezes não aconteceu? Ainda mais da geração antiga. Treinar porrada todo dia. Segunda, sexta, sábado, segunda, terça, segunda, sexta. Chegava na sexta-feira, você tomou porrada de um moleque que só foi 2 vezes no treino. É assim, caralho. Treinei pra caralho de segunda a sexta pra chegar aí um menino que treina 2 vezes por semana e me atrasou todo. O que esse cara tinha que você não tinha?
Descanso. Vontade, descanso. Tá lá sem treinar jiu-jitsu, tá com o corpo dele descansado, um time de fazer a posição, querendo fazer a posição. Sim. Outra coisa, tá lá no 5º dia de treino de porrada, com o corpo moído, fazendo porque tem que ser feito. E assim, o atleta de jiu-jitsu erra muito nisso. Volume demais, intensidade demais, briga demais, o que predispõe à lesão. E cai só quando se quiser, cara. Fiz muito atleta ganhar campeonato tirando o treino deles. Os caras treinavam 3, 4 vezes por dia. Eu falei, mano, você vai ganhar nunca. Você chega lá cansado, pô. Também você chega na competição cansado. Então, assim, eu não digo cansado se sentindo cansado, mas o corpo metabolicamente cansado. E isso te atrasa 1, 2 segundos da posição. É onde o cara ganha. Então, assim, no jiu-jitsu você não pode pensar 2 segundos. Tem que pensar e fazer. É um xadrez em movimento. É o tempo todo pensando e executando. Então, um corpo cansado, ele tem um tempo de resposta menor. Tu pensa em executar, é um tempo maior. E 1, 2 segundos, 3 segundos na alta performance é muita diferença. Então, isso que eu fui aprendendo, que assim, cuidar do corpo para performar bem não é só treinar jiu-jitsu, né? No atleta máximo, muito menos. Ele tem que cuidar de todo o resto, entendeu? Sim. E aí fez eu me ajudar. Aí eu tô com 36 anos, e tudo que eu ganhei no jiu-jitsu ali, eu já era médico, já era formado, trabalhava pra caramba, já era de adulto, virei master, continuei ganhando, porque eu fui aprendendo a melhorar essas variáveis, entendeu? Que não era só jiu-jitsu, onde mostra também que o jiu-jitsu não é um esporte que, mano, você tem que ser exclusivo do jiu-jitsu, porque não adianta treinar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia vai te fazer ser campeão, é um contexto de tudo, o descanso entra muito bem nisso, então você consegue encaixar uma outra profissão aí e performar bem sem ser só praticante de jiu-jitsu, atleta, competidor de jiu-jitsu, entendeu? Legal. Onde a gente erra às vezes, você vai ter que abrir mão do resto, né? Quando você tem uma vida, eu trabalho, consultório, era hospital, exército, eu trabalhava, treinava, trabalhava demais, aí errava um pouco no descanso, então assim, consegui melhorar o descanso, mas todo o resto tem que abrir mão do mesmo jeito, não tem essa de ficar saindo pra jantar com os amigos, né? Você tem que, sua rotina tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir chegar lá e manter a performance bem, ou você vai cair onde todo mundo cai, né? Já lutei pra caramba, já ganhei, agora eu vou aproveitar a vida. Sim. Só que meu aproveitar a vida é meu lifestyle do jiu-jitsu mesmo, a filosofia de vida do jiu-jitsu, tá me preparando na alimentação, na rotina, em cuidar do corpo, em cuidar da mente, em estar sempre pronto para competir. Aí o DCC agora é só mais uma competição. Assim, eu sempre brinco com o meu preparador, eu tô 85% pronto. Eu ajusto 15 dias antes da luta ali, que é pra entrar no eixo. Mas quando você vem moldando a sua vida assim, na filosofia de vida do jiu-jitsu, que foi depois que eu engordei, que eu fiquei gordão, que eu voltei pro jiu-jitsu de vez, nunca mais larguei, foi por causa disso. Que a filosofia do jiu-jitsu que o jiu-jitsu emprega na minha vida é cuidar da minha alimentação, é cuidar do meu sono, é fazer com que eu mexa nas valências para melhorar o meu jiu-jitsu, a minha saúde, a minha performance. E para você melhorar a performance, você sabe, não dá para você errar demais, né? Então, assim, o jiu-jitsu é o que molda a minha vida, me deixa 85% sempre pronto. Se tiver lutar amanhã, eu tô pronto. Não tem essa que vou ter que me preparar, vou ter que fazer camp, entendeu? Boa. Tô pronto para lutar. Esse lance aí todo, cara, da tua vida, tua experiência, tudo que você passou, hoje você tem uma mentoria também com os médicos, né? A gente trabalhando justamente nessa área nova de hormônio, né? A galera usando hormônio de forma discriminada e gera um preconceito da própria área médica. E quando você tem um médico que a gente trabalha com hormônios, você tem uma indicação, você orienta, explica, aí você, lógico, mano, a gente até orienta em outros médicos para procurar suporte que tem que fazer, um cardiologista, né? Pô, o paciente, a mulher ir no ginecologista, ir no uro. Então, assim, a gente tem que orientar o nosso paciente de um todo. Eu pelo menos, gosto de cuidar do meu paciente por um todo. Tipo assim, preocupo com tudo. Se eu não souber fazer, eu vou mandar para o especialista, né? Porque, assim, especialidade de tudo... Eu estudei medicina para aprender medicina. Então, assim, eu cuido de muita coisa que não é da minha especialidade. Desde que seja a parte clínica, seja a parte médica, eu tenho conhecimento para fazer isso, eu tento ajustar na minha consulta, entendeu? Aí, se chega em outro médico vai lá e faz toda uma apologia contra o hormônio, sem saber nem o que tá falando. Sim. Sendo que assim, o hormônio que ele tá falando mal era uma coisa que poderia somar na clínica dele, na melhora do paciente dele, sem nem ter que passar por mim. Então essa é a ideia, mostrar onde o hormônio pode atuar nas outras especialidades médicas, nas patologias das outras especialidades, sem ser só... Por exemplo, gosto muito de tratar meus pacientes, uma vez o nome do hormônio vocês não vão saber o que é, como é que funciona, mas tem um hormônio chamado gestrinone, que é muito banalizado, que todos os meus pacientes que tratam com endometriose com ele, ninguém tem mais endometriose. Ou reduziu bastante, também pouquinho, ninguém teve que operar mais, tudo que ia pro centro cirúrgico operar, não operou, e é um hormônio. Então assim, é uma patologia ginecológica. Entendi. Tem muita coisa, tem muita mulher que chega lá, é um hormônio muito bom também, que melhora a qualidade estética da mulher, por queimar a gordura, por aumentar a massa muscular, mas uma paciente que tem uma patologia uterina é o melhor hormônio para ser associado, porque ela vai tratar a patologia uterina dela, melhorando a parte da estética dela. Então assim,
Não precisa a gente pegar no médico de medicina esportiva ou do indoor que sabe mexer com o tipo de hormônio para usar. A própria ginecologista capacitada entende sobre o tipo de hormônio, né? Onde a galera tem medo dos médicos? Não saber tratar o que acontece. Porque qual é o problema do médico? Se deu uma merda, você tem que resolver, pô. Sim. E a galera não sabe resolver o problema que o hormônio pode dar. Exato. Então aí você acaba gerando um preconceito, inventa um monte de doença que nem existe, ou vai existir se você usar dose 15 vezes maior do que está sendo prescrita, porque os bodybuilders usam, porque aconteceu com um bodybuilder específico. Sim. Então, são coisas completamente diferentes. E a classe médica é a principal classe que vai perder esse preconceito dos hormônios, né? Sabendo dentro do que está falando. Lógico que tem a outra galera que erra na mão, né? Que faz besteira aí, que trata hormônio sem saber o que está fazendo e acaba banalizando ainda mais. Por isso tem a mentoria, para ensinar, para poder orientar o que o hormônio faz na sua especialidade. Quando chegar um paciente na sua especialidade que tem o hormônio, que usa o hormônio por algum motivo, estética, posição hormonal, fins terapêuticos, o que pode ser de colateral e como é que você vai tratar isso aí? E o principal, que hormônio você pode usar para somar na sua patologia. Por exemplo, pós-cirúrgico. Tem muito hormônio que a gente usa no pós-cirúrgico, que é feito para isso. Né? E tem casos de paciente, de atleta em doping, que saiu do doping porque conseguiu provar que ele usou hormônio em uma situação pós-cirúrgica, que a indicação clínica é essa. O cara não fez nada de errado. Entendi. A indicação clínica é essa. É para isso que o hormônio não é doping. E o cara conseguiu, não perdeu o título mundial. Legal. Entendeu? Então, assim, do jiu-jitsu. Então, assim, hormônio é bem diferente do que a galera banaliza por aí. E para isso, essa mentoria. Para clarear a ideia das pessoas, mostrar o outro lado, mostrar o que pode ter de colateral realmente, o que é verdade, o que é mentira e como pode somar na vida deles, né? Porque é a longevidade. Não tem como você querer tirar o hormônio da vida das pessoas. As pessoas estão envelhecendo. Até porque a gente já tem, né? A gente produz hormônio. Então, é como é que equilibra, né? Usando talvez uma parte científica. Então, não adianta você querer tirar justamente por isso. Porque no envelhecimento, os hormônios vão saindo, vão acabando, vai perdendo eles. Então, assim, não adianta você querer viver sem hormônio, tirou, acabou e deixa pra lá. Vai só acelerar o processo de envelhecimento e tem muita doença que acontece por conta de baixa hormonal. Exato. E se pegar os colaterais da reposição hormonal, estou falando de empilhamento de 5 tipos de hormônio, de reposição hormonal, os colaterais que pode acontecer a longo prazo com os colaterais ou as patologias que pode acontecer com envelhecimento, nem compara. É inúmero a diferença do que vai acontecer com o envelhecimento, que a gente já sabe como é que é, do que pode acontecer com o efeito colateral de hormônio. E os peptídeos? Então, peptídeo, qual é a diferença de um do outro? O hormônio é aquele grupo que... Meu irmão, hoje não vai ter treino, não. O hormônio é aquele grupo que a gente sabe o que vai fazer e que sabe o que vai dar de colateral. O peptídeo, hoje, ele é estudado, tem a parte aprovada dele que é muito bom para tal benefício. Por exemplo, uns queimam muito gordura, outros ativação de mitocôndria, outros acelera a recuperação, outros tem agora até uns para Alzheimer. Então tem vários tipos de peptídeos sendo estudados. Já conseguiram mostrar a eficácia deles na parte positiva. Esse aqui vai queimar gordura, esse vai recuperar melhor o músculo, esse melhora o VO2. Mas não conseguiu mostrar a segurança que não acontece nada, ou os laterais são previsíveis e tratáveis. Essa é a questão do peptídeo. Entendi. Então, assim, tá usando em massa e vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Mas aqui no Brasil ainda é assim, a Anvisa ainda tem muita trava e lá fora também. Eu sei, mas lá fora tá muito mais liberado. A FDA liberou alguns já. E aqui a Anvisa, né, fora, eu acho que essas canetas são peptídeos também. São, né? Peptídeos, Então já tem algumas liberadas, mas enfim. Mas o peptídeo que a galera, mas assim, não a retraglutida, a tizepartida, eu falo os H-Frag da vida, né, TB500, PB150, os outros peptídeos que são para fins estéticos mesmo, que a galera usa, que os bodybuilders vão testando. Não tem segurança clínica. Entendi. Então, assim, é muito complicado você tratar, você dar alguma coisa para o paciente que você não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, quando eu prescrevo hormônio para alguém, eu sei tudo que pode acontecer. Não tem nada que eu não prescreva com hormônio que eu não sei que possa acontecer. Não sei se vai acontecer com o meu paciente está usando, com a individualidade de cada um. Tem uns que não acontece nada, tem uns que acontece um monte de coisa, mas não vai chegar lá na frente e falar assim, pô, desencadeou isso aqui porque você usou, a gente não sabia que dava. O peptídeo está nessa fase. Entendi. Então, assim, pode acontecer umas coisas que a gente não sabe, e às vezes a gente não sabe e não tem como tratar. Entendi. Ou tratamento, por exemplo, de um câncer. O TB500, por exemplo, que é um dos mais seguros que a galera liberou fora para usar e tudo, já mostrou que ele reativa câncer estacionado.
E a galera mais usa para regeneração. Então, assim, por quê? A fase 4 tá agora. Não adianta você querer passar na frente do estudo. Foi igual a vacina do Covid. Tinha muita coisa que faz. Quanta gente me infartou por causa da vacina do Covid? Quanta gente não teve trombose por vacina de Covid? Então, assim, porque não tinha estudo suficiente. Igual assim, viu que ela conseguia combater o vírus, mas não sabia que ela causava de mal. Sim. Olha a merda que tá dando. Exato. E o peptídeo é a mesma coisa. Só que você pegar pra pensar no mundo. A internet é foda, o mundo é sujo, né, cara? Olha quem tá fazendo propaganda de peptídeo. Quem? Aí os caras fazem a propaganda de peptídeo pra caramba. No final tem um WhatsApp que vende peptídeo. Você não acha isso na farmácia, você não acha isso no laboratório liberado pela Anvisa. Só acha no mercado negro, né? Tanto no Brasil quanto fora. E como é que você vai ser um negócio seguro? Eu na verdade, eu comecei a escutar pelos gringos, né? Então, assim, foi em conversas de médicos mesmo. Então, assim, pra mim, a informação já chegou um pouquinho mais filtrada, né? A nível de científico, assim. Então, é ali onde eu comecei a olhar ali, e agora eu vi que, meu irmão, o negócio cresceu, tá todo mundo falando, de influenciadores, todo mundo tomando, enfim. Mas aquela coisa também, que eu escuto muito no Brasil, irmão, só mercado negro, e aí você não sabe nem o que tá tomando. Né? Fora também, quem produz isso fora mesmo? Uma empresa regularizada fora, que produz mesmo, assim, ó, tá, o peptídeo vem daqui, certificado, empresa de qualidade, não tem nem estudo, mano. Então, assim, é complicado. Como médico, eu prescrever uma coisa que eu não possa resolver o problema depois. Então, assim, eu só trabalho com segurança. Tem paciente meu que usa aquele negócio, eu estudo tudo, não tenho preconceito com nada, não critico nada, mas eu falo os colaterais que pode acontecer e pra me avisar se acontecer que eu trato, eu não vou prescrever. Entendeu? Você quer usar esse, é assim que usa, assim que faz. Eu não vou botar nada escrito, não vou botar, mas se me der o problema que ele ocasionou, me dá que eu resolvo. Até por questão de ética mesmo, né? Eu não vou colocar nada para dentro de um corpo de um paciente que não tem a segurança para a saúde dele. Diferente do hormônio, como eu te falei, o hormônio a gente pode ter colaterais, mas a gente sabe o que pode acontecer. E a gente previne, a gente trata quando acontece, a gente tira o agente causador e zera o problema. Então, assim, a gente sabe por onde está andando e o que pode acontecer. O peptídeo ainda não se sabe tudo que pode acontecer. Entendi. Então, assim, não precisa disso. A não ser que, tem um peptídeo para Alzheimer. Você tem 90 anos. Você não vai demorar muito a morrer mesmo. Não tem muito o que perder. E aí você quer testar? Vai ter um benefício, não sabe? Talvez a longo prazo você nem vai viver o suficiente para dar um colateral grande. Sim. Então, assim, aí tem risco e benefício, né? Quando depende do que for e for querer ser testado, assim, agora para estética a galera faz, mano. Para recuperação, a galera tá dormindo 5 horas, 6 horas por dia, quer usar um TB500 para recuperação, mas não tá dormindo. Entendi. Ou seja, para compensar um negócio que já não é. Não, a galera só usa para compensar. Não tem essa. É compensatória, para acelerar o processo, é para suprir o que você não consegue botar em prática, para acelerar o resultado. Dificilmente você vai ver alguém usando peptídeo, hormônio para fins estéticos ou para fins terapêuticos, para tratar patologias. Os caras vão vendendo em cima de estética. Esse aqui quebra mais gordura, esse aqui aumenta a massa muscular, porque é o problema da população em geral, né? Melhorar o shape, melhorar a parte estética, melhorar o condicionamento físico, onde a galera, a grande massa quer, independente se a pessoa é lutadora, se não faz nada, só quer malhar, mas que tá na academia quer ter o quê? Shape. E aí os caras vão mexer em tudo que pode vender e acelerar esse processo. Joga na mão dos bodybuilders que usa qualquer coisa, né? Os caras entenderam, os caras vai melhorar essa estética, os caras vão usar. E foda-se que vai dar. É assim que é, desde antigamente que é. Não adianta você falar que não é assim, não é criticando não, tá? Pô, bodybuilding é uma massa a ser estudada, porque os caras usam muita coisa de qualquer maneira e sem saber de onde vem. E é a galera que tá divulgando peptídeo. Você para pensar, cara, friamente, dou 1 ano e meio pra cá, 2 anos pra cá, o que aconteceu com os bodybuilders fora do país? Somente 1 ano pra cá, tem mais relatos de quê? Morte. De morte. Os caras estão infartando mais, as mortes em AVC. O que chegou há 1 ano e meio, 1 ano atrás? Peptídeo. É básico, cara. É só você usar, só ver fora da caixinha. Não precisa de ser inteligente pra caramba. É só você olhar, mano, olha o que tá acontecendo. Chegou no Brasil agora, vamos dar 1 ano e ver o que vai acontecer no Brasil. Entendi. Entendeu? É isso. Então, assim, eu sou médico, né? Então a gente trabalha com segurança clínica. O hormônio pode falar o que quiser, a gente sabe o que vai acontecer. O hormônio dá câncer, o hormônio não dá câncer, entendeu? O hormônio pode alimentar um câncer, se tiver receptor para ele, dependendo do tipo, mas é previsível o que vai acontecer e a gente consegue tratar, entendeu? Entendi. Bom, a gente tá com o nosso tempo aqui no limite, daqui a pouco vamos treinar ali. Para fechar, cara, eu acho que o assunto talvez, acho que um dos mais importantes aí, a gente tava falando aqui também no começo, da sua cidade lá que acabou de sofrer aí, meu irmão,
mais uma tragédia, enfim, que a gente tem esse problema, inclusive no Brasil, né, cara, com essas chuvas, enfim, principalmente as chuvas de verão, já aconteceu muito aqui no Rio de Janeiro também. Sim. E você tava lá de novo, né, cara, tentando de alguma forma ali tava lá, ajudar. Tava no dia mesmo que aconteceu essa catástrofe toda em Ubá, só que a gente veio no dia pro Rio de Janeiro, a gente saiu de casa umas 10h30, 11 horas da noite, quando a gente chegou ali em Três Rios, já tava os vídeos de Ubá, a cidade tomada, não ia ter como nem sair de Ubá 2 dias depois, não tinha como, caíram as pontes, caíram tudo, o rio subiu 8 metros, então tudo que é em volta do rio ali, você nos prédios, nas casas que é em volta, chegou tudo na metade do segundo andar, então assim, o que tinha de empresa ali, de casa, perderam tudo, né, e tudo que é em volta do rio, a cidade já é em volta do rio, Minas Gerais é vale, né, então assim, você tem o rio passando, os vales, as casas em volta e tudo gira em torno lá. Metade da cidade ali, grande parte do comércio foi afetado. Muita gente perdeu muita coisa, perdeu casa, perdeu tudo. Cena de filme, né, cara? Cena de catástrofe mesmo. É ruim ver a cidade que você cresceu, a cidade que você gosta, tem muita gente que eu gosto lá naquela cidade passando por isso, né? Tendo que recomeçar, reerguer a vida. Espero que Deus seja perdoso com eles, ajude a melhorar, a suportar mais fácil, não só o dano material, mas o dano psicológico, né, cara, emocional, onde é muito difícil recomeçar. Então espero que ajude, que a gente pode, estamos tentando fazer o máximo que a gente pode, né? Eu, meus amigos, minha filha, tudo em campanha solidária para poder ajudar. Graças a Deus a gente não foi afetado. Tem alguma coisa que a gente possa aí divulgar aí para ajudar? Cara, como foi devastador, tudo é bem-vindo. Entendeu? Assim, desde colchão, material mas como é que a gente faz? Tipo, cura, entra no teu Instagram? No meu Instagram tem informação lá, mas pode deixar no meu consultório aqui no Rio, no Recreio, ou no meu consultório em Ubá, que for doação, pode entregar lá. Na academia em Minas também tem o endereço certinho da academia, do consultório do Rio, do consultório de Minas, onde pode ser entregar. E Pix, né? Tem meu Pix, é um Pix Antonella, tem as campanhas dos meninos da academia também que estão ajudando. E tudo, a galera tá aceitando tudo, cara. Desde escova de dente até fogão, colchão, todo mundo perdeu tudo. Entendeu? Então, assim, tem que ajudar a cidadezinha, 110 mil habitantes, que assim, metade foi atingida. Entendeu? Metade diretamente, né? E outra metade da cidade indiretamente foi afetada, que não tem como. Metade da cidade é atingida, a outra nada, né? Então, assim, a economia gira, a estrutura da cidade, a própria infraestrutura da cidade foi bem afetada, né? Imagino. Mocef, obrigado, irmão. Obrigado. Foi demais a conversa. Acho que é capítulo 1, né? A gente pode fazer vários aqui, cara. Vamos estar mais conectado, inclusive acho que isso aí abre, né, pra gente aí uma certa conexão, pra gente falar mais, enfim, pra gente, quem sabe, eu fiquei tão curioso aí que eu quero me consultar com você. Isso aí, cuidar da saúde. Mas enfim, meu irmão, obrigado aí pela conversa, foi demais passar, eu acho que esse negócio do jiu-jitsu que a gente fala de filosofia de vida, né, cara, isso realmente nos traz saúde, energia. E esse network, né, cara? Conhecer pessoas incríveis, já mais uma aí que eu... O jiu-jitsu só me apresentou pessoas incríveis, cara. O jiu-jitsu não apresentou ninguém. Eu até brinco assim com a minha irmã agora, que trabalha comigo, a própria... Eu só trabalho com quem faz jiu-jitsu agora. Ninguém trabalha nem entra na minha vida mais se não fizer jiu-jitsu. Que eu só achei caráter, fidelidade, lealdade ali como companheirismo com as pessoas do jiu-jitsu. Então, se não tiver jiu-jitsu um pré-requisito pra mim, não trabalha comigo. Em nada meu mais. Não trabalha mesmo, entendeu? Esquece. Hoje o pré-requisito é faz jiu-jitsu, não faz, então tá fora. Então, esse aqui não é porque o jiu-jitsu, a filosofia do jiu-jitsu molda as pessoas. As pessoas moldadas pelo jiu-jitsu são mais confiáveis. Isso aí é certo. Valeu, fechado, amigo. Prazer, foi um prazer estar aqui, uma honra enorme estar aqui. Boa. Valeu. Fechou?